E se eu lhe dissesse que, já há algum tempo, Deus está enviando sinais a cada passo que você dá, mas muitos de nós não os estamos percebendo? Talvez isso se deva à rotina diária que tudo envolve ou àquela leve dúvida que às vezes nos assalta e nos faz crer que somos apenas mais um em meio ao mundo. Mas hoje quero lhe mostrar algo diferente, algo que pode alterar sua forma de interpretar os acontecimentos cotidianos, essas pequenas grandes pistas celestiais que, quando reconhecidas, transformam completamente a vida. Depois de ver este vídeo, você repensará sua forma de agir naqueles momentos em que parece que Deus fala em silêncio, através de pessoas ou situações que nem sempre consideramos relevantes. Sentirá a imperiosa necessidade de não perder nenhum detalhe, convencido de que essas mensagens divinas podem ser justamente a resposta que você tem buscado há muito tempo. Confesso que preparei este material com muita dedicação, quase poderia dizer, com o zelo que um cavaleiro oferece à sua maior obra. Fiz isso para guiá-lo da melhor forma possível, pois me apaixona compartilhar tudo aquilo que enriqueça a fé e a esperança desta comunidade. Convido-o a se inscrever em nosso canal e apoiar esta missão cristã, deixando nos comentários, apoio nossa comunidade cristã. Acredite, sua inscrição, seu like e seu comentário não são apenas um gesto digital. É um ato de fé, um símbolo de que a palavra de Deus e a esperança que ela carrega podem permanecer em nossos corações e florescer. Este vídeo não serve apenas para alimentar o intelecto, é para sacudir seu interior. Pense nisso como um segredo poderoso, um conhecimento profundo que existe desde sempre, mas que poucos se detiveram a examinar. Hoje, você fará parte desse seleto grupo que deseja descobrir como Deus, com sua eterna sabedoria, pode nos mover a dar passos de fé firmes e confiantes. E garanto que, se você permanecer comigo até o fim, sentirá que o véu que cobria seus olhos espirituais será levantado de uma maneira que o fará sorrir, emocionar-se e talvez até se perguntar por que não havia visto esses sinais antes. Imagine isto. Você está andando na rua, pensando em suas preocupações, podem ser a saúde, a família, o futuro ou as finanças, e, de repente, algo aparentemente casual acontece ao seu lado. Pode ser uma frase que você escuta ao passar, uma pessoa que de repente se oferece para ajudá-lo, um versículo que surge num cartaz perdido entre tantos outros. Ou talvez você receba uma ligação de alguém que não esperava, justamente no momento em que mais precisava de consolo. Seria tudo pura coincidência? Em muitos casos, o crente firme diria que não. Em vez disso, afirmaria que Deus está agindo silenciosamente através desses pequenos grandes detalhes para apoiá-lo e confirmar que você não está só. Esse é o incrível segredo que será revelado nos próximos minutos. Mas, por favor, fique até o fim. Porque vou conduzi-lo passo a passo, desvendando como as Escrituras respaldam essas manifestações divinas no dia a dia, e como você pode se exercitar para afinar o ouvido espiritual e reconhecer o suave sussurro de Deus. O conteúdo que compartilho não é fruto de improviso. Ao contrário, é resultado de reflexões, orações, consultas bíblicas e de um desejo sincero de que você cresça em maturidade espiritual. Cada minuto que você passar aqui estará afirmando seu entendimento e sua fé, como quem edifica uma casa resistente às tempestades da dúvida. Existe uma razão pela qual muitas pessoas, especialmente as de idade mais avançada, lutam contra o medo de se sentir desconectadas de Deus ou pensam que Ele já não fala como antes. A falta de uma igreja próxima, a impossibilidade de sair de casa com frequência ou mesmo a solidão de ver filhos e netos vivendo suas próprias vidas à distância podem pesar no coração. Por isso, a tecnologia, longe de ser fria, hoje se converte em uma ponte calorosa. Estes vídeos se transformam em uma bênção para muitos fiéis que precisam de um abraço espiritual, de um sopro de fé e esperança quando a dúvida quer dominar a mente. Imagine aqueles que consultam o telefone ou o computador esperando receber uma mensagem que mude o seu dia. Talvez você seja um deles. E agora mesmo, ao ouvir estas palavras, encontrará essa promessa de consolo tão necessária. O que antes era melancolia, pouco a pouco se torna um sussurro divino que diz: estou com você a cada passo, em cada acontecimento, e minhas sinais não o abandonaram. Com isso, você entra num espaço sagrado onde se sente compreendido e em comunhão com o Altíssimo. Deixe-me dizer-lhe com sinceridade, não vá embora ainda. Considere esta uma advertência amigável. Se você interromper o vídeo agora,
pode perder a revelação completa deste grande segredo espiritual. E não se trata de um segredo baseado em superstições ou em alguma noção distante, mas sim em princípios genuínos, retirados de histórias bíblicas e aplicados à vida cotidiana com exemplos práticos. Você tem em suas mãos a possibilidade de abraçar a certeza de que Deus continua falando e de que esses sinais iluminam o seu caminho com uma luz diferente. Você pode se perguntar: por que devo ficar até o fim? O que há de especial nisso? Pois bem, preparamos um momento íntimo para a conclusão, um intervalo musical para adorar a Deus enquanto meditamos no ensinamento recebido. Será como sentar-se no banco de uma igreja acolhedora, com uma melodia suave que eleva o espírito. E bem antes do encerramento, quando toda a lição estiver unida, você verá claramente como cada um dos sinais da vida cotidiana se encaixa como um quebra-cabeça divino. Agora, para que você compreenda quanto isso pode beneficiá-lo, permita-me fazer uma breve reflexão filosófica. Na história da humanidade, grandes sábios e pensadores discutiram como alcançamos a sabedoria ou a inspiração. Muito se falou sobre experiência, observação e razão. Entretanto, ao longo da Bíblia, vemos que Deus fala por meio de experiências simples, quase imperceptíveis. O Criador nem sempre utiliza grandes estrondos nem milagres chamativos. Algumas das transformações espirituais mais profundas são desencadeadas de forma muito sutil, uma voz calma, um encontro improvisado, um sonho que se repete ou a forma curiosa de como um versículo salta aos nossos olhos com nova luz. Por que isso é tão importante na vida cotidiana? Porque, com frequência, nos convencemos de que a fé só se alimenta em templos lotados ou em eventos multitudinários, quando na realidade o coração tem um canal íntimo com o Pai que permanece ativo 24 horas. Nessa intimidade, a consciência e o coração se unem para decodificar sinais que transformam o ordinário em algo sagrado. Reconhecer essa presença divina constante não apenas nos torna mais agradecidos, mas fortalece nosso caráter e nos empurra a compartilhar essa bondade com quem nos cerca. Nos próximos minutos, você aprenderá a identificar os sinais divinos em situações aparentemente simples, como uma conversa com um vizinho ou o canto de um pássaro na sua janela. Entender como as histórias e exemplos bíblicos validam a ideia de que Deus não se cansa de nos enviar mensagens, embora às vezes não estejamos receptivos. Desenvolver uma atitude de escuta ativa, seja na oração, na meditação da palavra, ou mesmo nos momentos de silêncio que geralmente ignoramos. Exercitar a confiança de que se hoje perdi um sinal, isso não significa que Deus parou de falar comigo, evitando assim a culpa desnecessária. Prometo que, ao final deste estudo, você se sentirá mais próximo de descobrir que aquelas casualidades são, na verdade, deuscidências. E que sua própria história, com suas alegrias, tristezas e desafios pessoais, continuará sendo escrita com a participação ativa do amor infinito do nosso Senhor. De fato, sua experiência pessoal pode se converter em um testemunho vivo para outros que também buscam, com urgência, uma palavra de incentivo. É aqui que entra o convite final, com o qual gosto de comprometer aqueles que assistem a este conteúdo. Não é apenas ver um vídeo ou conhecer uma mensagem. É ir além, comprometer-se com algo maior. Do seu computador, televisão ou telefone, você pode dizer: sabe de uma coisa? Eu não tinha uma igreja por perto ou uma comunidade firme, mas hoje me sinto parte de algo. Hoje decido apoiar esta comunidade cristã virtual, que tem sido refúgio e alimento para minha alma. E, se você decidir se inscrever, comentar, apoio nossa comunidade cristã e compartilhar este estudo com alguém que precise, estará exercendo sua fé de modo palpável. Agora, quero que você saboreie este momento com cuidado. Sinta-se como se estivesse na entrada de um caminho que muitos ignoram por medo ou por distração. Em poucos segundos, entraremos nos primeiros passos deste percurso bíblico, abrindo um mundo de mensagens e revelações que Deus disponibilizou para seus filhos. No entanto, antes de mergulharmos nos textos sagrados e nas histórias inspiradoras, insisto, não pause o vídeo nem mude de página. Mantenha-se conectado, sem interromper o que pode ser uma das experiências espirituais mais reconfortantes que você encontrou em muito tempo. Já é hora de avançar com nosso primeiro tema bíblico, no qual veremos como um personagem das Escrituras. Você se surpreenderá, recebeu uma mensagem divina em um momento tão cotidiano que quase passou despercebido. De fato,
esta lição se conectará ao seu dia a dia, porque, assim como esse personagem, você também pode sentir que os sinais às vezes chegam quando menos se espera. Então, convido você a acompanhar-me até o fim, de mãos dadas com a fé, a curiosidade e a esperança. Não se afaste nem por um instante. Lembre-se, se você interromper agora, pode romper a conexão espiritual e perder a essência que desejo lhe transmitir. Ao terminar esta jornada juntos, teremos um momento de adoração, um momento de calma, acompanhado de uma música suave ao fundo para louvar a Deus com o coração exaltado. E, nesse instante, você poderá confirmar por si mesmo que é possível interpretar os sinais de Deus e aplicá-los dia após dia, sem precisar esperar grandes eventos para sentir que o Senhor falou. Está pronto? Mantenha a mente aberta, o coração disposto e a fé acesa. Fique comigo, pois vamos descobrir agora esses desígnios sagrados que, às vezes, se escondem por trás dos incidentes mais simples e, ao mesmo tempo, mais maravilhosos da vida. Bloco 2. Gedeão e o sinal inconfundível da presença divina. Ao concluir nosso bloco anterior, deixamos no ar a expectativa de como um personagem bíblico pôde receber uma mensagem num momento aparentemente cotidiano, e como essa experiência pode ser aplicada diretamente à nossa vida diária. Agora, vamos mergulhar a fundo nessa história para ilustrar concretamente o que significa interpretar os sinais de Deus em nossa existência. Ao longo deste bloco, exploraremos em profundidade o relato de Gideão, um homem que, cercado por dificuldades e cheio de inseguranças, teve a ousadia de pedir sinais a Deus. Veremos, passo a passo, como esse episódio ilumina o grande tema que nos convoca hoje, o reconhecimento das mensagens divinas que com frequência irrompem em nossa rotina, pedindo-nos um ato de fé, atenção e obediência. Mas, antes de entrar de fato na história, deixe-me desenhar o cenário. Você já experimentou aquela sensação de dúvida que, quase sem perceber, se instala no coração? Às vezes, questionamos se realmente somos capazes de cumprir a vontade de Deus ou se carregar a responsabilidade que Ele nos coloca nas mãos não seria demasiado para nossos ombros. Sentir-se hesitante, especialmente quando se tem certa idade e se olha para trás com uma bagagem de experiências, positivas, mas também dolorosas, é normal até certo ponto. Afinal, a força física e a confiança no futuro tendem a diminuir um pouco com o passar dos anos. No entanto, a história de Gideão nos mostra que, mesmo em nossa aparente fraqueza, Deus continua agindo, e faz isso por meio de sinais que, quando percebidos, revitalizam nossa fé de forma insondável. Gideão viveu num período extremamente conturbado para o povo de Israel. Se formos a Bíblia, especificamente ao livro de Juízes, capítulo 6 e seguintes, vemos que o contexto histórico indica que Israel havia caído sob a opressão dos midianitas. Segundo a narração, esses saqueadores devastavam as colheitas e deixavam em ruínas os assentamentos israelitas, semeando medo constante. Naquela época, a figura de Gideão não se apresentava como a de um grande guerreiro, muito menos como a de um líder de autoestima sólida. Pelo contrário, ele mesmo se sentia inseguro e considerava que seu clã era um dos mais humildes. Contudo, no meio dessa realidade hostil, um anjo lhe aparece e o chama de homem valente e corajoso, palavras que poderiam soar estranhas a alguém que se reconhecia cheio de limitações. Imagine Gideão ouvindo um elogio tão grande, sabendo que, no íntimo, se achava completamente insuficiente. Provavelmente ele se perguntou: será que estão falando comigo? Será que não enxergam minhas fraquezas? Por isso, a primeira lição que brota dessa história é que, muitas vezes, Deus nos envia um sinal ou mensagem que confronta a nossa visão pessoal de quem somos. Isso acontece com muita gente, especialmente com quem já acumulou anos e percebe que as energias físicas se esgotam ou que o mundo já não o escuta com a mesma atenção. Mas deixe-me lhe dizer, se Deus enxergou em Gideão um líder, quando ele próprio se considerava irresoluto, quanto mais ele não poderá ver em você forças que você nem sonhava ter. Na narrativa bíblica, Gideão recebe a instrução de Deus para libertar Israel da opressão midianita. Para isso, o Senhor lhe promete seu apoio e sua força. Porém, Gideão, humano e bem cauteloso, pede um sinal que confirme que ele realmente está falando com o Deus de Israel, e não apenas imaginando coisas. É aqui que começa a parte mais fascinante da história, pois ele não pede um sinal trivial, mas algo que confirme de modo completamente inequívoco sua missão.
Ele chega a solicitar vários sinais, entre eles a famosa prova do velo de lã. Gideão coloca um velo de lã na eira, um lugar onde se debulha o cereal, e pede a Deus que, se de fato estiver com ele, faça com que a lã amanheça molhada pelo orvalho, enquanto o chão ao redor permaneça seco. Surpreendentemente, na manhã seguinte, o velo está tão encharcado que Gideão consegue espremer a água numa tigela, ao passo que o chão continua seco. No entanto, como somos teimosos por natureza e nos custa crer até mesmo no que está à nossa frente, Gideão pede um segundo sinal, talvez para se certificar de que não foi mera coincidência. Agora, implora que no dia seguinte aconteça o oposto, isto é, que o velo permaneça seco e que o chão ao redor amanheça molhado. E, por incrível que pareça, Deus responde a esse pedido. Ocorre exatamente o que Gideão solicitou, e ele finalmente compreende que o Senhor, de fato, o escolheu para conduzir a libertação de seu povo. Aqui há um ponto marcante. Muitas vezes, a experiência de Gideão parece tão extraordinária que alguns podem pensar, isso é coisa do passado, hoje já não acontecem prodígios assim. Mas será que você nunca vivenciou algo tão inesperado que se perguntou se seria uma resposta divina? Pense naquela oportunidade que caiu do céu quando você nem estava procurando, naquela palavra de ânimo que alguém lhe ofereceu por acaso quando estava mais desolado, ou até mesmo na intervenção de um profissional de saúde que chegou ao diagnóstico exato no momento certo. Quase sempre, quando avaliamos essas situações com o olhar da fé, percebemos que podem ser sinais clamando: você não está sozinho, Deus está colocando isto no seu caminho para acalmar sua aflição. Por outro lado, nem sempre enxergamos tais manifestações com clareza. A mente adulta, curtida pelos anos, pode se tornar mais desconfiada, e tendemos a atribuir tudo a meras casualidades. Cabe aqui uma pergunta fundamental: será que acreditamos mesmo que tudo na vida se reduz a um jogo de coincidências? A lógica da fé sugere que não, que por trás de cada circunstância há um plano que, embora às vezes permaneça oculto, em outras se revela de forma inesperada para nos lembrar que Deus continua sendo Deus, e nós continuamos sendo seus filhos amados. Do ponto de vista de Gideão, pedir sinais não era um gesto de soberba: Senhor, prove tudo para que eu acredite, mas sim uma forma de se certificar de que não estava agindo por conta própria nem por impulso equivocado. Acontece que, às vezes, o crente, temendo decepcionar a Deus, prefere ter certeza de que sua decisão está alinhada com a vontade divina. Isso já aconteceu com você? Você já orou com fervor, pedindo confirmação se deveria ou não tomar determinada decisão, mudar de casa, entrar em algum ministério, iniciar um negócio familiar ou até mesmo se reconciliar com um ente querido, e depois sentiu uma paz interior que parecia sobre-humana? Poderíamos considerar isso como um sinal de que, apesar das dúvidas, Deus firma nosso caminho e nos diz: vá, pois estou com você. Agora, se aprofundarmos no cerne da experiência de Gideão, percebemos que não se trata apenas do caráter espetacular dos sinais, mas do fato de que o Senhor continuava conferindo a ele expressões de cuidado e de direção. Esse é precisamente o ponto central para nós hoje: os sinais de Deus não chegam para ostentar ou para exibir algo sobrenatural sem propósito. Eles vêm para fortalecer o crente em sua missão, confirmar um caminho justo, dissipar temores e acender a fé. A história mostra que Gideão, após receber essas confirmações, assumiu a liderança com valentia e, com um exército reduzido, obteve uma vitória surpreendente sobre os midianitas, Juízes 7. Mas vamos trazer essa história ao plano prático da vida. A maioria de nós não liderará um exército físico contra um opressor, mas quem sabe enfrentamos o exército da desconfiança, que nos diz que é tarde demais, que não temos forças ou que a sociedade atual não quer ouvir a mensagem de Deus. Ainda assim, cada vez que percebemos um indício de que há esperança, de que aquela palavra de vida que compartilhamos transformou o ânimo de alguém, é como se o céu estivesse nos mostrando sua bênção. Toda vez que um irmão, por quem estendemos a mão em oração, nos confessa que algo mudou depois que oramos juntos, nos encontramos diante de um sinal que âncora a convicção de que estamos na vontade de Deus e que temos seu respaldo. Talvez, neste exato momento, você se pergunte: como saber se realmente é Deus quem está enviando o sinal e não a minha própria imaginação? É uma pergunta justa e humana, e Gideão a colocou diversas vezes. Não há uma fórmula mágica, mas a própria Bíblia nos desafia a provar os espíritos, 1 João 4:1, para ver se algo provém de Deus ou não.
Na prática, isso significa orar com humildade e pedir que o Senhor esclareça a nossa incerteza, ao mesmo tempo em que examinamos a coerência do que vivenciamos com o ensinamento bíblico e com o amor cristão. Não faria sentido, por exemplo, interpretar como sinal divino algo que nos incite a agir contra o amor ao próximo ou contra a justiça. Quando Gideão pediu sinais, em nenhum momento se eximiu da moral ou da obediência a Deus. Seus pedidos tinham o objetivo de confirmar sua fé, não de manipular a vontade divina. Por isso, para trazer esse princípio ao seu dia a dia, você pode ter em mente algumas orientações que ajudam a interpretar com mais clareza aquilo que pode ter sido um sinal de Deus. Por exemplo, paz interior. Mesmo em meio a circunstâncias difíceis, quando Deus confirma algo, surge em nosso interior uma serenidade profunda que permanece mesmo diante dos obstáculos. Confirmação repetida. Às vezes, não basta uma pista só. Pode acontecer de a mesma palavra, versículo ou conselho aparecerem em diferentes momentos, por intermédio de pessoas diversas, até entendermos que, muito provavelmente, há uma mensagem especial para nós ali. Coerência com a Bíblia. Deus não se contradiz nem promove atos que desonrem sua natureza compassiva e justa. Um chamado que promova o amor e o serviço sincero tem de estar em harmonia com o que ele comunica. Conselho de irmãos maduros na fé. Mesmo que você não tenha uma igreja local por perto, talvez exista um crente sensato com quem possa conversar, ainda que por telefone ou meio digital. A palavra dele pode trazer luz e confirmação adicional, conectando-se ao que você sente ser um direcionamento dos céus. Um dos maiores desafios para as pessoas de nossa comunidade, que já viveram muitas décadas, é o pensamento recorrente: nessa idade, que sinal Deus poderia me dar? Já vi tudo o que tinha para ver. Porém, se revisarmos a Bíblia, veremos inúmeros casos em que o Senhor não só continua usando pessoas idosas como faz de modo extraordinário. Lembremos de Moisés, que iniciou sua grande missão já em idade avançada. Olhemos para Ana, a profetisa, que reconheceu o menino Jesus quando ele foi apresentado no templo, Lucas 2:36-38. Isso sim é um sinal maravilhoso. Ela viu naquele pequeno a promessa do Messias, algo que a maioria ignorava. Se Ana não tivesse estado atenta e sensível à voz divina, ela teria perdido um momento sagrado. Esse testemunho confirma que não há limite de tempo ou idade para captar as pegadas de Deus. Talvez, um dos desejos mais profundos do seu coração seja sentir-se útil, sentir-se orientado em algo que dê sentido aos seus dias e o conecte com o Criador. Deixe-me lhe dizer que Deus continua tendo planos e enviando sinais para você. Às vezes, eles aparecem na forma de alguém que precisa do seu conselho, do seu testemunho ou do seu ouvido atento. Em outros casos, surgem como a virtude da intercessão, orar por quem está em um momento difícil e, depois, descobrir que aquelas orações foram atendidas porque ocorreu uma mudança notória. Em cada um desses cenários, a mão divina se manifesta, oferecendo um indício que confirma: eu coloquei você aqui, neste instante, para fazer parte da minha obra. Gideão entendeu isso plenamente quando presenciou os resultados de sua obediência. Consegue imaginar a surpresa de ver um exército reduzido, praticamente insignificante aos olhos humanos, triunfando sobre um inimigo numeroso e melhor armado? A mensagem que ecoa para nós é clara e reconfortante: não são as nossas capacidades individuais que determinam a obra de Deus, e sim o poder dele agindo através desses vasos frágeis que somos cada um de nós. E quando reconhecemos seus sinais, não apenas nos enchemos de confiança, mas também nos integramos em seu plano com mais determinação. Talvez agora você esteja pensando: eu adoraria reconhecer com a mesma nitidez de Gideão os sinais que Deus me manda, mas meus dias se resumem à simplicidade da casa e à repetição de certas tarefas rotineiras. Aqui vai um segredo: a cotidianidade não é um obstáculo, mas um espaço perfeito para contemplar a ação divina. Deus não precisa de grandes cenários espetaculares para se manifestar. O sussurro do Espírito Santo pode surgir enquanto você rega as plantas, conversa com um neto ou, no silêncio da noite, abre a Bíblia em busca de um versículo de consolo. Justamente nessas horas de quietude, o coração desperto pode perceber como a palavra de Deus brilha, oferecendo um entendimento novo que, até então, estava oculto. Embora não seja o sinal extraordinário de um velo que se molha ou que permanece seco, não deixa de ser igualmente real e transformador. Além disso,
Reflita que Gideão não se limitou a receber os sinais, ele agiu em consequência. Isso nos convida a dar um importante passo de ação na fé. Alguém pode sentir que o Senhor o está impulsionando a se reconciliar com um familiar. Esse sinal se repete em sermões, em leituras bíblicas, em conselhos de amigos. Mas de nada adianta esse acúmulo de indicações se não obedecermos e tomarmos a decisão. Por isso, a história de Gideão é um lembrete de coragem. Ele passou de duvidar do seu chamado a comandar a libertação de Israel. E quando nos atrevemos a seguir os sinais divinos, ocorrem libertações na família, na mente e no coração, por vezes mais poderosas que qualquer vitória militar. Nesta altura, permita-me destacar ainda mais a conexão com a vida moderna. Vivemos numa era com abundância de distrações, notificações, telas e barulhos. O perigo é deixarmos passar despercebidas as pequenas manifestações divinas que se inserem entre nossos problemas cotidianos e a saturação de informações. Por isso, vale a pena cultivar o que poderíamos chamar de atenção sagrada. Assim como Gideão focou sua atenção num velo, precisamos orientar nossa mente e nosso coração à possibilidade de que Deus, de fato, possa estar falando conosco agora mesmo. Talvez o Senhor o leve a ligar para uma pessoa que você não vê há muito tempo, sem saber que ela está passando por uma crise. Ou pode ser que você sinta um leve impulso de orar de maneira mais persistente por um vizinho em dificuldade de saúde. Sempre que sentir esse tipo de chamado, encare-o como um sinal, não o ignore. Pode ser o próprio Senhor convidando você a ser o mensageiro, o embaixador do consolo. Também é importante notar que, assim como Gideão, podemos levar nossas dúvidas e pedidos de confirmação a Deus sem medo. Não se trata de incredulidade, mas de desejar a certeza de estar no caminho certo. E isso é algo que um crente maduro, ou em processo de amadurecimento na fé, aprende a fazer com reverência e humildade. A linha que separa a busca sincera da prova desrespeitosa é a atitude do coração. Gideão, apesar de pedir sinais, o fez com a intenção correta, honrar a vontade divina e não embarcar numa empreitada sem a aprovação e a presença de Deus. Da mesma forma, podemos orar: Senhor, conduz-me com clareza. Se isso que sinto provém de ti, dá-me confirmação. Se não, guia-me para a trilha adequada. Quando essa orientação chega, a alma experimenta um alívio e uma luz especial que, se estivermos atentos, podemos captar nitidamente. Algo muito valioso nesse relato, e que pode passar despercebido à primeira vista, é a simplicidade do ambiente em que acontece. Gideão estava em seu trabalho, malhando trigo num lagar, um local não adequado, mas onde se escondia dos midianitas. Deus se manifestou a ele em meio a essa rotina. Não foi preciso um grande templo nem uma grande assembleia, foi no labor diário que o Senhor resolveu mostrar-lhe uma realidade superior. Esse detalhe é um aviso para mim e para você. Não é indispensável escalar uma montanha remota ou se enclausurar num mosteiro para receber uma confirmação divina. Mesmo na simplicidade de preparar a comida, regar as flores ou checar o correio, podemos nos deparar com aquela centelha do eterno que Deus acende em nosso coração. Agora, sei que, ao ouvir tudo isso, às vezes surge um sentimento de culpa, especialmente em quem pensa: tive tantas oportunidades na vida e talvez ignorei os sinais que Deus me ofereceu. Será que é tarde demais para mim? O ensino bíblico, contudo, nos fala de um Deus paciente, que não se cansa de nos chamar, que não desiste no primeiro deslize. Assim como Gideão pediu mais de uma confirmação, nós também podemos encontrar na graça de Deus oportunidades múltiplas. Por isso, não se deixe prender pela culpa, mas use esse remorso como motivação para ficar mais alerta de agora em diante. Cada novo amanhecer pode ser uma oportunidade de, como Gideão, colocar nosso velo simbólico diante de Deus e dizer com humildade: eis-me aqui, disposto a ouvir e obedecer. Como reflexão final deste bloco, imagine que você está, neste exato momento, numa encruzilhada da sua vida, sem saber se deve dedicar mais tempo a um familiar doente, se deve assumir algum serviço em sua comunidade cristã virtual ou se deve dar um passo de fé em uma questão pessoal. Talvez já tenha orado, mas a incerteza não vai embora. Aprenda com Gideão, apresente sua dúvida com sinceridade ao Pai Celestial e peça-lhe uma confirmação que encha seu coração de paz. Depois, abra os olhos espirituais para ver quais circunstâncias, pessoas ou palavras aparecem em seu caminho.
Você pode notar que, se algo é de Deus, se repetirá em mais de uma ocasião ou lhe causará uma alegria interior que antes não sentia. Além disso, tente compartilhar sua inquietação com alguém maduro na fé e preste atenção ao que essa pessoa diz. Se tudo converge na mesma direção, você pode considerar que está diante de um sinal legítimo do céu. Porém, de nada adiantam os sinais se não agimos conforme eles. Não se esqueça de que, após ser confirmado, Gideão se levantou e convocou os homens de Israel, confiando na estratégia divina, mesmo que parecesse loucura aos olhos humanos reduzir seu exército a tão poucos soldados. Um ponto importante que às vezes não destacamos o suficiente é que, depois dos sinais, vem a obediência. E, trazendo para nossa realidade, depois de Deus nos guiar, convém nos levantar em fé e concretizar os passos necessários. Talvez não seja fácil, nem cômodo, mas se o Senhor estiver no comando, por que duvidar? Gideão, com seus medos e limitações, seguiu a aventura da fé e alcançou o que parecia irrealizável. Você também pode conquistar vitórias pessoais se deixar iluminar pelos lampejos divinos e caminhar com fidelidade. Concluímos assim este segundo bloco, convidando você a ler detalhadamente a história de Gideão, Juízes 6 e 7, e a relacioná-la com sua vida diária. Pode parecer, de certa forma, uma época distante e estranha, mas, na verdade, tanto a natureza humana quanto a divina permanecem semelhantes. A dúvida que invade Gideão quando Deus o chama, seu desejo de ter certeza e sua progressiva transformação num líder confiante refletem nosso próprio processo espiritual. É uma aventura que pode espelhar-se na sua vida se você prestar a devida atenção ao que Deus faz hoje. Não desligue este vídeo ainda nem se afaste do ensinamento. Acompanhe-nos no bloco seguinte, onde continuaremos examinando outra passagem bíblica que, em sua aparente simplicidade, revela sinais profundos e poderosos que Deus concede a seus filhos. De Gideão, passaremos, mais adiante, a exemplos como o de Elias ou até de pessoas que, sem pertencer ao povo de Israel, mantinham os olhos e ouvidos abertos para reconhecer quando Deus intervinha de maneira incomum. Essa é a promessa da fé, descobrir, no ordinário, a mão amorosa do Criador. Se você se sente fortalecido, não deixe de comentar, apoie nossa comunidade cristã. Seu comentário não é um simples ato mecânico, mas se torna um testemunho de seu compromisso com a expansão da mensagem divina. E, sobretudo, mantenha viva a chama da fé. Talvez, nos próximos dias, você vivencie diretamente a experiência de Gideão, descobrir que algo que parecia impossível acabou acontecendo, e em seu coração soará a voz de Deus dizendo: "Está vendo como eu estava com você?" O convite continua: não rompa a conexão. Quando chegar o momento de louvar a Deus com uma suave melodia ao final de tudo, você poderá abrir seu coração e agradecer pelos inúmeros sinais, até então ignorados ou não compreendidos, que silenciosamente o cercaram. Encorajo-o a permanecer conosco nesta mensagem que, fervorosamente, desejo que se torne luz para seus dias. E lembre-se, nenhuma idade, condição social ou circunstância nos separa da vontade divina. Pelo contrário, estamos no centro do seu amor, e Ele utiliza cada dia, cada pessoa e cada canto da criação para nos sussurrar: "Continua aqui, mais perto do que você imagina." Com isso, encerramos nosso bloco 2. Prepare-se, pois o que vem nos próximos blocos ampliará a compreensão de como Deus, em tempos bíblicos e ainda hoje, continua oferecendo confirmações àqueles que o buscam com humildade. Afinal, tal qual Gideão, podemos passar da perplexidade à certeza, e da fraqueza à coragem, ao abrirmos as portas do nosso coração para a possibilidade de um Deus que se comunica de formas sutis, mas inegáveis, com quem persevera na fé. Bloco 3. Elias e a voz silenciosa de Deus. No bloco anterior, exploramos as vivências de Gideão, um homem que precisou de confirmações claras antes de se lançar numa missão que parecia exceder suas forças. Agora, para aprofundar o tema dos sinais divinos na vida cotidiana, concentraremos nossa atenção na história de Elias, um dos profetas mais conhecidos do Antigo Testamento. Ele viveu experiências extraordinárias que não apenas o levaram a manifestações públicas do poder de Deus, mas também a um encontro íntimo onde descobriu que, às vezes, o Criador fala com um suave sussurro que se destaca do barulho do mundo.
Esse relato ilumina, de maneira muito comovente, a forma como podemos perceber e reconhecer as pistas que o Senhor nos dá, mesmo quando nos sentimos exaustos ou imersos num turbilhão de problemas pessoais. A história de Elias se concentra principalmente no primeiro livro de Reis, a partir do capítulo 17. Entramos num período em que o povo de Israel se via mergulhado na idolatria. O rei Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel, havia introduzido o culto a deuses pagãos, especialmente Baal, promovendo práticas que desagradavam profundamente ao Senhor. Em meio a essa situação sombria, Elias surge como porta-voz da vontade divina, erguendo-se com uma mensagem radical. Ele deveria anunciar que uma terrível seca assolaria a região como consequência da rebeldia do povo. Imagine um único homem enfrentando os poderosos do reino, anunciando calamidade e exortando ao arrependimento. Não surpreende que Elias tenha fugido e se tornado quase um foragido, abrigando-se junto a um riacho e alimentando-se de forma milagrosa com o que corvos lhe traziam todas as manhãs e tardes. Por que falar de Elias no contexto de sinais divinos na cotidianidade? Porque, mesmo em sua fase de exílio forçado, Deus se ocupava em enviar-lhe indícios de que ele não estava abandonado. Elias experimentou sustento diário, primeiro com corvos, e depois, na casa da viúva de Sarepta, onde quase não havia mantimentos, mas a comida nunca se esgotava. Para a mentalidade atual, esses acontecimentos poderiam ser vistos como pequenos milagres que, de tão corriqueiros, se tornavam imensos quando contemplados com olhos de fé. Essa é a primeira lição que podemos extrair, assim como Elias sobrevivendo com a ajuda de aves estranhas e de uma mulher que ele sequer conhecia, provavelmente você também está recebendo ajudas inesperadas em sua vida diária, embora nem sempre as reconheça como manifestações da graça de Deus. As Escrituras relatam que, depois de um tempo, Elias retorna e ocorre o célebre confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo, 1 Reis 18. Lá, em um ato impressionante, ele desafia os adoradores de Baal para ver qual Deus responderia com fogo do céu. Elias, reafirmando sua confiança no Senhor, assiste o altar ser queimado milagrosamente, humilhando os falsos sacerdotes. O povo presencia esse momento grandioso, e muitos recuperam a fé no Deus verdadeiro. Até aqui, tudo parece um desfile de prodígios espetaculares e assombrosos. Contudo, não devemos nos prender apenas ao milagre estrondoso. A história de Elias prossegue e se torna profundamente humana no capítulo seguinte, quando o profeta, apesar de ter vivido uma das vitórias mais notórias da intervenção divina, mergulha no desespero e no medo. Esse ponto é crucial. Depois do grande feito no Carmelo, Jezabel promete tirar a vida de Elias. Exausto, temeroso e sentindo-se solitário, ele foge novamente. Imagine a carga emocional e mental que ele carregava. Mesmo tendo visto o fogo do céu, ele desaba diante das ameaças da rainha. É como quando, em nossa própria vida, passamos por momentos de fogos ou experiências gloriosas em que dizemos Deus está comigo, mas, logo depois, diante de uma prova diferente, sentimos a fé escorrer pelos dedos. Em sua fuga, Elias se senta debaixo de um zimbro e súplica ao Senhor que lhe tire a vida, pois se sente inútil e desamparado. Ele parecia um forasteiro no meio do nada, derrotado pelo medo e pelo cansaço, e seu clamor é: já basta, ó Senhor, tira minha vida. Nesse estado tão obscuro, Elias recebe a visita de um anjo que o alimenta e o incentiva a continuar andando, pois seu caminho ainda não havia acabado. Essa assistência celestial se repete em outras ocasiões e o motiva a se levantar, recordando de que ele não está tão só quanto imagina. Novamente, vemos a presença divina surgindo de forma inesperada e restauradora. A experiência de Elias nesse deserto, clamando para morrer, nos ensina que Deus não se esquece de quem não tem forças. Talvez você tenha passado por um episódio parecido. Seu ânimo estava no chão, seu futuro parecia nublado e, de repente, surge um familiar com palavras de alento, ou uma amizade providencial que refresca seu espírito. O surpreendente é que muitos crentes, mesmo em idade avançada, acabam acreditando que a vida não pode mais oferecer consolo, quando, de alguma forma, o Senhor se encarrega de enviar sinais que nos sustentam e renovam o desejo de viver. Depois de seu descanso e novo fôlego, Elias se dirige ao Monte Horebe, ou Sinai, onde acontece um episódio que define a experiência de ouvir a Deus para muitas gerações futuras. Ali, o Senhor ordena que Elias saia da caverna onde se abrigara, pois ele está para se manifestar.
O texto conta que veio um vento forte que fendia os montes, mas Deus não estava no vento. Depois, um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Em seguida, um fogo, mas Deus também não estava no fogo. Por fim, um cicio tranquilo e suave, um sussurro delicado. E foi então que Elias cobriu o rosto e entendeu que ali, naquele silêncio, estava o Senhor. 1 Reis 19, 11, 13. Essa cena, tão breve em palavras, é de profundidade indescritível. Às vezes, esperamos que Deus se manifeste apenas em grandes milagres, almejamos fogos do Carmelo ou algo que abale nossas estruturas. No entanto, Deus costuma escolher a quietude, a calma. Ele se aproxima com a doçura de uma brisa silenciosa, que penetra o coração sem arrombá-lo. Dedique um momento à reflexão. O mundo moderno nos bombardeia de informações, distrações e estímulos constantes. É raro nos permitirmos um espaço de silêncio para ouvir a voz de Deus no nosso interior. Buscamos soluções instantâneas e sinais grandiosos, esquecendo que o Senhor também se agrada do simples e do íntimo. Elias precisou passar pelo ímpeto do vento, o estrondo do terremoto e a fúria do fogo, apenas para descobrir que Deus não estava no barulho, mas num sussurro que o convidava a afinar os ouvidos e a disposição da alma. Esse sussurro permanece atual em nossos dias. Talvez, num momento de oração silenciosa, ou enquanto caminha sozinho até a padaria, ou mesmo ao regar o jardim, você possa perceber aquele toque no coração, uma voz sutil que consola, orienta e corrige com amor. Você pode se perguntar: como aprender a perceber esse sussurro divino no meu cotidiano? Elias nos dá uma pista fundamental: ele se pôs à entrada da caverna. Sair do esconderijo representou um ato de valentia e abertura. Mesmo receoso, sem saber como Deus apareceria, ele deu o passo para estar disponível. Da mesma forma, às vezes precisamos separar um momento, diminuir o ritmo, silenciar o barulho interno e dizer a Deus: fala, pois o teu servo ouve. Esse exercício de quietude não se restringe aos jovens ou a uma elite espiritual. É para todos, inclusive para idosos que, em sua solidão, talvez tenham mais tempo, mas também sofrem distrações diferentes, como preocupações ou falta de companhia. Se nos arriscarmos a cultivar essa pausa, poderemos identificar sinais que passam despercebidos quando a mente está agitada. Outra dimensão notável desse relato é o consolo que Deus traz a Elias em seu desânimo. Lembremos que o profeta havia dito que só ele restara fiel e que já não tinha forças para seguir. Contudo, a voz divina o informa de que ainda há 7.000 pessoas que não se ajoelharam diante de Baal. 1 Reis 19 horas e 18. Em outras palavras, Elias não está sozinho. Embora a realidade aparente sugerisse que todos se haviam corrompido e que ele era um solitário trágico, a verdade de Deus desmentia essa percepção. Do mesmo modo, frequentemente nos achamos isolados, sem uma comunidade de fé ou apoio moral. Talvez não tenhamos uma igreja física próxima ou moremos em lugar remoto, ou nossos filhos já estejam independentes e vejamos a casa vazia. Entretanto, a presença divina nos recorda que não somos o último bastião de esperança, nem o único crente no planeta. Existem muitos outros servos, irmãos e irmãs de fé, que talvez não conheçamos pessoalmente, mas que também oram e se comprometem a cada dia. Muitas vezes, o sussurro de Deus nos faz notar que não vagamos numa estepe de solidão. Ele guardou outros servos que compartilham nossas convicções e velam por sua causa. Trazendo tudo isso à vida prática, nosso desejo de provas contundentes, algo como o fogo que desceu no Carmelo, pode nos impedir de notar a presença sutil de Deus na rotina. Talvez o cumprimento amigável de um vizinho seja uma fagulha de graça que, naquele exato momento, suaviza nossa tristeza. Ou aquela noite de insônia em que decidimos abrir a Bíblia quase por acaso, mas damos de cara com um versículo que fala exatamente da nossa situação. Ou a ocasião em que oramos por um problema familiar e achamos que nada muda, mas, de repente, recebemos um telefonema anunciando uma melhora ou uma oportunidade de diálogo. Em cada um desses lampejos, se os encararmos à maneira de Elias, podemos ver a voz do Senhor dizendo: ainda que você não me enxergue no estrondo, estou aqui. Porque Deus, além de se manifestar em fatos visíveis, prefere frequentemente a delicadeza do sussurro que acaricia a consciência e enternece o coração. Elias também nos mostra que grandes eventos nem sempre curam a angústia da alma. Ele viu o fogo cair do céu, contemplou a humilhação dos sacerdotes de Baal,
mas poucos dias depois pediu para morrer. Isso nos ensina que sinais grandiosos, por si só, não garantem uma fé inabalável se não cultivarmos um relacionamento diário e íntimo com Deus. Os sinais servem para nos lembrar da realidade divina, mas a perseverança na fé resulta de caminhar com o Senhor dia após dia, ouvindo sua voz interna e lançando sobre ele nossas preocupações. Por isso, é compreensível que, para uma pessoa mais velha, que já atravessou muitas experiências, seja necessário algo além de um momento extraordinário para se manter firme. Um vínculo cotidiano de oração sincera, leitura reflexiva das Escrituras e diálogo interior com Deus é a chave para sustentar nossa esperança ao longo de toda a existência. Na história bíblica de Elias, a depressão e o desespero não significam que Deus o rejeitou. Pelo contrário, o Senhor penetra naquele labirinto de sombras e lhe dá a certeza de que ainda tem planos para ele. Como é valioso entender isso em nossa própria vida, sentir-se cansado, vazio ou confuso não nos desqualifica do chamado. Elias recebeu um novo fôlego justamente depois de ter tocado o fundo do poço. E, nesse sussurro discreto, Deus lhe atribuiu tarefas específicas, deixando claro que seu plano não terminava naquela caverna. Talvez você também carregue a sensação de que sua história pouco tem a oferecer, que seus anos vigorosos ficaram para trás e que lhe resta apenas a posição de espectador. No entanto, a voz divina continua insistindo em que há mais a fazer. Pode ser orar por alguém, compartilhar uma palavra de sabedoria ou, quem sabe, cuidar e dar ânimo a uma pessoa próxima que precisa. Quando percebemos esse chamado, mesmo sutil como uma brisa, voltamos a ter a certeza de que Deus não nos esqueceu. Às vezes, nos perguntamos por que o Senhor usa um sussurro em vez de um grande estrondo. Uma das respostas pode ser que, assim, Ele nos convida a cultivar a intimidade e a atenção consciente à sua presença. Além disso, quando a voz surge com delicadeza, quem a escuta se vê impelido a se aproximar, a ficar mais atento. Um barulho ensurdecedor pode nos paralisar, mas o sussurro desperta o desejo, cria um clima de ternura e comunhão. Essa ternura se torna muito real em pequenos detalhes do dia a dia que, se não estivermos atentos, passam despercebidos. É nisso que reside a essência de interpretar os sinais de Deus, aprender a contemplar o movimento divino no simples, no que parece minúsculo, naquilo que só pode ser captado por um coração sensível. Depois de ouvir a voz divina, Elias recebe novas instruções e retoma sua jornada com outro ânimo. O relato mostra que o profeta devia ungir novos reis e encontrar seu sucessor, Eliseu, o que representava a continuidade do ministério profético. Mais uma vez, fica evidente que, quando Deus fala, mesmo num sussurro, Ele também nos impulsiona para a ação ou para um próximo passo de fidelidade. Não é para contemplarmos passivamente os sinais, mas para responder com fé. Em sua vida, é possível que, ao discernir a voz do Senhor, você precise empreender alguma mudança, deixar alguma preocupação ou hábito nocivo, ou aceitar um desafio que estava adiando. Sempre que escutar esse toque suave, pergunte-se: estou pronto para obedecer, como Elias ao sair da caverna? Se analisarmos em detalhes toda a história de Elias, é fascinante observar o contraste entre a grandeza pública do Monte Carmelo e a intimidade pessoal do Horebe. No primeiro, havia multidões e um milagre de fogo. No segundo, só Elias e Deus. Essa dualidade nos ensina que, sim, a fé pode ser celebrada em comunidade, com momentos impactantes em que todos aplaudem a glória divina, mas existe um aspecto igualmente importante, ou até maior, que se desenrola na comunhão privada e silenciosa, longe dos holofotes. Para muitos cristãos que já não podem participar de cultos lotados, esses tempos de recolhimento em casa podem adquirir um sentido sagrado, um Horebe pessoal que lhes permite encontrar Deus de uma forma incomparável. Pense, então, que a solidão não é sempre sinônimo de abandono. Às vezes, é a antessala para que o Senhor fale diretamente ao nosso íntimo. Elias acreditava estar inteiramente isolado, e foi exatamente ali que recebeu uma das palavras mais transformadoras de sua existência. Talvez, se ele continuasse cercado de admiradores ou se tivesse permanecido na agitação, não seria capaz de perceber a brisa suave que trazia o recado divino. Da mesma forma, em nossa era tecnológica e frenética, um momento de silêncio, de conversa sincera com Deus, pode tornar-se o solo fértil onde brotam novas convicções e propósitos.
Não é preciso planejar algo grandioso, basta a decisão de acalmar a mente, confiar no Criador e pedir-lhe que abra os olhos de nosso espírito. O desfecho dessa história traz um ensinamento essencial: Deus não descarta seu servo por ter vivido um momento de fraqueza. Pelo contrário, ele o acolhe, fala com carinho e o relembra de que os planos continuam. E, sem dúvida, isso pode animar quem sente que as forças diminuem, que o mundo já não escuta sua voz ou que ficou para trás. O Senhor continua o mesmo. Se permitiu que Elias descobrisse a potência de sua presença num sussurro, nós também podemos encontrá-lo, aqui e agora, em meio à nossa rotina diária. Cada vez que algo acontece de maneira coincidente às nossas preces, cada vez que topamos com um versículo bíblico que ilumina uma dúvida vital, cada vez que alguém nos estende a mão na hora exata, vale a pena nos perguntar se não será aquele o cicio suave, de Deus que se infiltra em nossa correria. Quando Elias abandonou o Horebe, ainda faltava resolver muitos problemas, mas ele carregava no peito a certeza de que o Senhor estava ao seu lado. Talvez não houvesse grandeza aparente, nem aclamação do povo, nem fogo caindo do céu, mas ele receberá uma mensagem inequívoca que o motivava a seguir adiante. Da mesma forma, em nossa vida, as dificuldades não desaparecem sempre após um momento íntimo com Deus, mas passamos a ter a convicção de que há um rumo e uma companhia inquebrantável que torna mais leve a carga e dá sentido até mesmo às maiores adversidades. Se um dos objetivos destas reflexões é sintonizar com os sinais divinos, a experiência de Elias nos deixa um lembrete inescapável: não basta presenciar o espetacular, é imprescindível treinar o ouvido interno para captar o silencioso. Pode ser que, na semana que vem, não aconteça um milagre retumbante diante dos seus olhos, mas, se seu coração estiver disposto, você notará a mão do Senhor em detalhes sutis, quase imperceptíveis. É como aprender a reconhecer a voz de um amigo no telefone em meio à estática. A experiência e a intimidade permitem identificar prontamente quem fala. Ao conviver com Deus na oração e na palavra, essa frequência espiritual se torna mais clara, e você poderá responder sem titubear: fala, Senhor, pois estou aqui. Assim como Elias saiu da caverna e assumiu as novas missões, convido você a refletir sobre a sua própria caverna. Pode ser o medo, a ansiedade, a frustração, a solidão ou até mesmo uma zona de conforto que o impede de avançar. Considere que, talvez, Deus já venha lhe enviando sinais por meio de pequenos gestos, para lembrar que não é o fim do seu caminho. Você não precisa de grandes demonstrações para saber que ainda pode ser um instrumento de bênção na vida de quem o cerca. Elias, depois do cicio suave, não se limitou a dizer que momento espiritual maravilhoso vivi. Ele partiu para a ação, encontrou Eliseu, envolveu-se novamente no ministério profético e foi parte vital do plano divino numa época conturbada. Essa mesma coragem pode surgir em você. Abrir o coração e receber a voz silenciosa são o prenúncio de um novo capítulo na sua jornada de fé. Encerramos este bloco 3 enfatizando que a história de Elias é um testemunho esplêndido de como Deus se vale tanto do grandioso e visível quanto do sussurro invisível para tocar o coração humano. Diferentemente de Gideão, cujos sinais foram contundentes e quase físicos, em Elias predomina a beleza do íntimo e do grandioso ao mesmo tempo. Se internalizarmos esses ensinamentos, poderemos descobrir que, em nossa própria vida, a voz de Deus pode reluzir no que há de mais comum e corriqueiro, e nossa fé se fortalece não só com fatos excepcionais, mas com a singeleza da presença divina no meio dos vaivéns da existência. Convido você a manter-se atento aos próximos blocos, onde continuaremos examinando relatos bíblicos que mostram a variedade com que o Criador comunica sua vontade e seu amor. Ao final desta jornada, nosso objetivo é que sua sensibilidade espiritual se refine e que você possa reconhecer, sem sombra de dúvida, quando Deus está batendo à porta. E ainda que não façamos aqui um convite formal para que compartilhe suas impressões, confio em que seu coração ficará impregnado da certeza de que o Senhor fala hoje do mesmo jeito que nos tempos remotos, só requer que estejamos dispostos a ouvir com humildade e atenção. É nesse silêncio, nesse pulsar suave, que Ele continua presente, guiando, consolando e revelando perspectivas que dão sentido a cada um de nossos dias. Bloco 5. A graça de Deus através dos nossos relacionamentos. Agora que refletimos sobre o sussurro divino e sobre como Deus chega ao nosso coração em meio ao cotidiano, seguimos para o nosso quinto bloco, onde abordaremos algo fundamental para interpretar os sinais de Deus em nossa vida cotidiana:
a forma como ele se aproxima de nós através dos relacionamentos humanos. Esse tema é extremamente valioso, especialmente quando, com o passar dos anos, olhamos para trás e vemos a marca que deixaram amigos, familiares e irmãos na fé. Se no bloco anterior enfatizamos a importância de estar atento a esse sussurro sutil de Deus, hoje focalizamos de que modo os laços que construímos servem como veículo dessa mensagem divina que fortalece, consola e, em muitos casos, nos surpreende com seu poder transformador. Você já sentiu que Deus lhe falou usando a voz de um ente querido? Já encontrou pessoas que parecem chegar na sua vida no momento exato em que você mais precisava de uma mão estendida ou de um conselho que renovasse sua fé? Isso não é por acaso. Na Palavra de Deus, descobrimos inúmeras passagens que sublinham a importância da comunhão, da irmandade e daquele amor ao próximo que nos permite encontrar o Senhor nos outros seres humanos. Talvez, ao pensar em sua história, você se recorde de uma cena muito específica, um idoso sábio do seu bairro ou algum familiar de coração generoso que lhe disse as palavras certas para moldar seu caráter cristão. Ou talvez, na infância ou juventude, alguém tenha sido um verdadeiro mestre de vida, confrontando-o com um carinho firme e ajudando-o a compreender que cada ato de bondade é, no fundo, uma prova de que Deus está agindo. São esse tipo de relações que, sem alarde ou barulho, vão nos revelando a mão do Senhor dirigindo nossos passos e, ao mesmo tempo, nos fazem ver que não estamos sozinhos. Para ilustrar com um episódio bíblico que muitas vezes não recebe a atenção que merece, gostaria de levá-lo ao relato do homem paralítico levado à presença de Jesus, narrado no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Aquele homem, impossibilitado de andar, contava com a fidelidade e o amor de 4 amigos que, convencidos de que o mestre poderia curá-lo, fizeram o impensável. Subiram ao teto da casa onde Jesus pregava e desceram o enfermo para que ficasse exatamente diante dos olhos de Cristo. Consegue imaginar a cena? O lugar abarrotado, a multidão espremida, talvez muitos curiosos sem fé autêntica. Mas ali, em meio à multidão, um grupo de amigos corajosos decide fazer de tudo para que seu ente querido receba a bênção. Jesus, ao ver a fé daqueles 4 que não desistiram diante da dificuldade, realizou o milagre. O paralítico foi curado. O mais marcante neste relato não é apenas a cura física, mas a lição de que houve um ato de comunhão, de entrega mútua. Aqueles amigos se tornaram um canal vivo da graça de Deus, e, em última instância, um sinal de como o amor humano reflete o amor divino. Pensemos em nossa realidade atual. Talvez não possamos descer alguém pelo telhado, mas podemos levar outras pessoas em oração, oferecer-lhes uma palavra de encorajamento ou, inclusive, compartilhar um vídeo como este, com a esperança de que a pessoa em questão tenha um encontro profundo com o Senhor. Também chamo sua atenção para outro trecho, talvez mais filosófico, mas cheio de esperança, que se encontra em Eclesiastes 4:12, no Antigo Testamento, onde se fala do cordão de 3 dobras que não se rompe facilmente. Lá, menciona-se que 2 são melhores que 1 e que, ao acrescentarmos Deus a essa equação, formando essa tripla corda, a resistência se torna incomparável. Muitas vezes, na maturidade da vida, quando nossas forças físicas podem se reduzir, percebemos o quão precisamos de um braço solidário. Por outro lado, quão maravilhoso é notar que nós mesmos podemos ser esse sustento para outrem. Assim, quando a fé une 2 ou 3 pessoas, esse cordão se torna inquebrável, um testemunho do poder da comunhão em Cristo. O que há de bonito nesta realidade é que, ao enxergarmos nossos relacionamentos a partir do olhar divino, passamos a perceber que quase nunca chegamos sozinhos a mudanças pessoais. Existem avós que se convertem em pilares inquebrantáveis para os netos, transmitindo-lhes conselhos cheios de fé e coragem, que eles lembrarão por toda a vida. Ou pais que, na velhice, recebem o apoio dos filhos para enfrentar doenças ou a solidão, e esse suporte, por sua vez, se torna um lembrete da compaixão divina. Se você observar com atenção, cada encontro humano é um mosaico de histórias em que Deus se faz presente. Aquilo que parece apenas afeto natural pode se transformar num recurso exato da graça do Pai. Muitos crentes que vivem altos e baixos espirituais dizem não ter recebido sinais claros do alto, mas se esquecem de que, às vezes, a maior demonstração da presença do Senhor está numa visita inesperada, num perdão concedido ou na forma como alguém se propõe a nos ajudar num momento de fraqueza.
Esse círculo de bondade e misericórdia não se sustenta em ideias abstratas, mas em pessoas de carne e osso que se amam, se apoiam e se edificam mutuamente. Curiosamente, quando chegamos a uma idade mais avançada, nossas expectativas se reorganizam, damos mais valor à serenidade e à companhia, e menos ao barulho e à competição. No entanto, com a experiência adquirida, também podem surgir barreiras emocionais. Podemos acreditar que já não estamos prontos para aprofundar ou estabelecer relacionamentos. Talvez haja insegurança, perdas que nos deixaram marcas ou uma certa acomodação que faz pensar, para quê? Mas é aí que a Bíblia se mostra ainda mais clara ao evidenciar que o apoio mútuo entre irmãos de fé não depende de idade, e sim da disposição do coração. Ninguém está velho demais para ser testemunha ou para se tornar canal de bênção para os outros. Na história de Ruth e Noemi, por exemplo, encontramos o frescor da lealdade em meio à adversidade. Noemi era uma mulher idosa que voltou à sua terra após perder marido e filhos, uma experiência devastadora. E Ruth, jovem moabita que fora sua nora, decide acompanhá-la. Aos olhos do mundo, esses laços se romperiam com a morte dos maridos, ninguém esperaria que a nora continuasse ao lado da sogra. Contudo, Ruth manifesta um amor incondicional e pronuncia palavras: "O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus", Ruth 1:16, que também expressam um ato de fé. Através de Ruth, Deus providenciou consolo e estabilidade a Noemi. Ambas são exemplo poderoso de como a devoção e a unidade superam barreiras geracionais, culturais e até espirituais. Que lição tirar disso para a nossa vida cotidiana? Independentemente de sermos mais velhos ou mais jovens, o Pai Celestial deseja nos usar para transmitir esperança aos outros. Talvez você, que me ouve, se recorde de alguém que agoniza na solidão ou de um vizinho que se sente estagnado em seus problemas. Que melhor sinal divino do que seu testemunho honesto e sua proximidade amorosa? Pode não ser alguém da sua família, mas sua simples presença, sua oração e seu interesse genuíno podem ser a prova concreta de que Deus não o esqueceu. Além disso, no Novo Testamento, vemos Jesus caminhando com os 12 apóstolos, rodeado de pessoas necessitadas, que o buscavam dia e noite. Dessas relações surgiram as primeiras comunidades cristãs, como lemos em Atos, caracterizadas por irmandade, partilha de bens, oração comum e um fogo espiritual que contagiava aqueles que presenciavam o modo de conviver dos primeiros crentes. O amor fraterno se tornou a marca da presença de Deus entre eles, e essa dinâmica não está restrita ao passado. Em nosso presente, mesmo que alguns não possam se reunir fisicamente, podemos nos sustentar por meio da oração, das ligações, das trocas de mensagem, é claro, deste meio digital que nos permite sentir maior proximidade. Quando você participa desta comunidade, deixando seus comentários ou recebendo a palavra de maneira constante, reforça o vínculo fraterno que, muitas vezes, supre a falta de uma congregação local mais próxima. Quero frisar, com humildade, o quanto me empenho em cada vídeo para solidificar as bases dessa conexão espiritual. Não o faço por vaidade, mas porque entendo que, se você e eu formamos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo, é meu dever servir, orientar, acompanhar e, ao mesmo tempo, deixar-me abençoar pelo seu testemunho. Por isso, convido você a manter-se firme nesta comunidade, se ainda não o fez, a inscrever-se, pois esse ato, por menor que pareça, simboliza constância em nossa comunhão e torna visível que seguimos sustentando a missão divina de difundir a palavra. Encorajo-o também a compartilhar este conteúdo com quem possa precisar dele. A experiência me mostrou que nenhum coração é tão duro que não possa reagir à graça, especialmente se a enxerga manifesta na proximidade de um irmão de fé. Lembre-se de algo crucial: você também pode refletir a luz divina às pessoas que o rodeiam. Seria um engano pensar que o canal de bênção é sempre o outro. Certamente houve momentos em que você, sem forças, foi apoiado por alguém na fé, mas agora é você quem pode ser esse instrumento para outro, mesmo que se sinta frágil ou com as limitações da idade. Se observar os testemunhos mais comoventes de servos de Deus, verá que muitos emergiram de corações cansados ou feridos, que encontraram na graça do Senhor um novo impulso. O apóstolo Paulo enfatiza em suas cartas a importância de edificar-nos uns aos outros. Ao escrever à igreja de Éfeso, lembra que Deus capacitou cada crente com dons para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, Efésios 4:11-12.
Talvez você pense, mas eu não tenho forças para sair de casa, minha visão não é boa para ler muito, minhas mãos se cansam rapidamente. Ainda assim, seu testemunho de fé, suas orações e sua presença acolhedora podem ser aquele dom que o Senhor usa para revelar seu amor a outrem. Não diminua o valor de alguns minutos de conversa sincera, não subestime a força espiritual de um Deus o abençoe ou de um conte comigo em oração. Frequentemente, essas frases e gestos são um sinal que alguém esperava para não sucumbir ao desespero. Uma das razões pelas quais insisto tanto para que você permaneça até o final do vídeo, sem romper nossa conexão espiritual, é justamente para compreender em profundidade de que modo Deus se vale de nossos relacionamentos para falar conosco. Cada bloco aprofunda um aspecto diferente da forma como o Altíssimo se manifesta. E este bloco 5 se mostra a peça fundamental para que você veja como o amor cristão e a comunhão podem ser um espelho terreno da graça divina. Por isso, convido você a uma reflexão mais profunda: estamos realmente aproveitando as relações que Deus colocou em nosso caminho? Confiemos que, por sua infinita sabedoria, Ele nos cerca das pessoas certas para nosso crescimento e para o delas também. Às vezes, aquela pessoa que nos irrita ou nos parece difícil é exatamente o instrumento que o Senhor usa para lapidar nosso caráter, ensinando-nos paciência e humildade. Ou talvez um velho amigo volte à nossa vida quando nos sentimos sós, e por meio de sua companhia o Criador, sem um trovão, sussurre: filho, não o abandonei, continuo provendo para você. É fato, e não devemos negar, que muitas vezes já nos magoamos ou desiludimos com alguém que agiu contra nós, até mesmo no ambiente das igrejas ou na família. Porém, o chamado de Cristo é para perseverar na fé e no amor, não para nos trancarmos na amargura. Sim, é possível que o outro não tenha nos valorizado, ou que tenhamos rompido com um antigo companheiro na fé. Todavia, isso não invalida o plano de Deus nem as boas intenções que Ele depositou em nós. Com a graça dele, podemos curar feridas e continuar irradiando luz para aqueles que querem recebê-la. Mencionei anteriormente a história do bom samaritano, Lucas 10:25-37. Embora muitos a considerem um texto muito citado, sua essência traz uma mensagem poderosa sobre relacionamentos que atravessam barreiras sociais e religiosas. Um homem que deveria ser inimigo acabou sendo o que prestou socorro e proteção ao ferido à beira do caminho. Essa ação não apenas ilustra o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, mas também demonstra como Deus pode usar nossas relações, até pessoas que nem imaginamos, para nos mostrar que sua misericórdia não tem fronteiras. Nossa vocação é ser samaritanos em um mundo cheio de caídos à beira da estrada, esperando um sinal de amor, aquele e se eu lhe dissesse que você pode ser a ponte entre Deus e outra pessoa. Ao assumir essa visão, deixamos de enxergar nossas dificuldades como desculpa para nos isolar e começamos a pensar: quem precisa da minha palavra de ânimo hoje? Como posso compartilhar a bondade que um dia recebi quando estava abatido? Nesse caminho, a promessa de Jesus de que todo aquele que deixar casa, ou irmãos, ou irmãs, por amor de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais nesta vida, Marcos 10:29-30, se concretiza de forma muito real. Não se trata apenas de bens materiais, mas de uma família espiritual multiplicada, de amizades sinceras forjadas na fé e da satisfação de sermos parte de um projeto eterno. Talvez, neste momento, você se pergunte como, numa idade avançada, ainda pode cultivar esses laços que refletem a presença de Deus sem se desgastar ou se expor a mais decepções. A resposta volta a ser a confiança de que o Espírito Santo nos guia. Ele não exige que sejamos super-homens ou super-mulheres, mas que abramos o coração à possibilidade de amar e de permitir que nos amem. Não o engano, há riscos, pois todo afeto humano pode envolver momentos de dor. Mas o amor cristão vale esses riscos, pois, cedo ou tarde, mesmo em meio à provação, colhemos a recompensa divina. Para que esta mensagem não seja apenas teórica, proponho-lhe um pequeno exercício interior. Recorde 3 pessoas que Deus colocou em sua vida e que deixaram um impacto positivo. Pense no rosto de cada uma, nos momentos que passaram juntos, nas palavras de incentivo que lhe ofereceram. Imagine retornar àquele dia ou instante, contemplando a cena a partir do presente. Não lhe parece que, na verdade, você nunca esteve sozinho, que o Senhor se ocupou em cercá-lo das mãos adequadas? Não crê que essas pessoas entraram em sua história com um propósito maior do que vocês mesmos?
Da mesma maneira, agora você pode ser essa pessoa para alguém que precisa, neste exato momento, seja enviando um link de vídeo, uma ligação ou aquele reencontro que anda adiado há tempos. Dito isso, peço-lhe que não pause o vídeo, que não se afaste sem antes deixar seu comentário com as palavras "Apoio nossa comunidade cristã". Esse simples ato não só fortalece o compromisso dos que se unem a esta causa, mas produz em você a sensação de pertencer a algo muito maior do que sua perspectiva individual. Se já é inscrito, felicito, vê-lo firme nesta comunidade me enche de alegria e confirma que a palavra continua avançando entre nós. Se você ainda está em dúvida, peço que pense nisso como um ato de fé, quase como a metáfora de quem vê a corda de segurança e decide agarrá-la com firmeza para prosseguir. Não costumamos imaginar o quanto aquele clique com uma palavra de ânimo pode significar para quem está mais desnorteado. Talvez, ao ouvir minhas palavras, você se lembre de alguém que se sente rejeitado por não encontrar uma igreja próxima, um filho ou neto que, ao seu modo, procura direção, um vizinho que diz não precisar de ninguém, mas, por dentro, clama por um sinal de esperança, um irmão doente que não pode sair de casa. Todos eles podem receber a graça de Deus se prosseguirem no estudo da palavra, se receberem orações e se, por fim, se envolverem na comunhão espiritual que mantém viva a nossa fé. Não subestime a força que um simples gesto seu pode ter, como já mencionei, ao compartilhar este material ou qualquer outro conteúdo cristão que convide à reflexão e à oração sincera. Além disso, lembre-se de que, desde o bloco anterior, temos dado passos sucessivos para reconhecer como e em que momentos Deus revela seus indícios silenciosos e poderosos de amor. No bloco 4, aprendemos que o sussurro de Deus pode nos penetrar a alma quando aquietamos o coração, e hoje, neste bloco 5, percebemos que esse sussurro se torna coletivo quando nos unimos a outros. Por isso, encorajo-o a preparar-se desde já para o que virá no próximo degrau desta jornada. Não rompa essa ligação espiritual, por favor. Cada parte desta série de vídeos foi preparada com orações e dedicação para que sua fé seja fortalecida progressivamente. Gostaria que, ao final deste bloco, você fizesse uma curta oração interior, dizendo: Senhor, obrigado pelas pessoas que colocaste no meu caminho, obrigado por me ensinar que tua graça se expressa no rosto de quem chora comigo, na mão que se estende para me erguer, na palavra sábia de quem me corrige com amor. Ajuda-me também a ser ponte dessa graça na vida de outros. Ainda que seja uma prece simples, ela abrirá sua mente para receber o que vamos tratar no próximo bloco, onde aprofundaremos como, em meio a tantos desafios sociais e culturais, Deus ainda usa famílias, amizades, vizinhos e até desconhecidos para nos trazer mensagens de consolo, exortação e esperança. Grande parte dessa reflexão se baseia numa verdade central. O coração humano nunca está completamente fechado para a bondade, pois fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É evidente que o pecado e as marcas da dor podem turvar nossa visão, mas, com a ajuda do Altíssimo, as camadas de dureza vão sendo removidas, revelando o amor genuíno. E esse amor, querido irmão ou irmã, se concretiza na rotina dos relacionamentos, não apenas em grandes eventos. Pense numa refeição compartilhada com um familiar, numa palavra de alento dada a um amigo que sofre, no sorriso que oferecemos a alguém que pouco conhecemos. Tudo isso constrói, muitas vezes sem que percebamos, uma rede de misericórdia e compaixão que testifica do nosso Senhor. Outro aspecto interessante é que, ao envelhecermos, costumamos valorizar mais os laços afetivos e, contraditoriamente, podemos sentir nostalgia ou culpa por não termos cultivado melhor algumas relações no passado. Se ao menos eu tivesse passado mais tempo com meu pai antes que ele partisse para o Senhor, ou gostaria de ter me reconciliado com aquele amigo de juventude com quem briguei por um mal-entendido. Todavia, quando o Espírito Santo atua em nosso íntimo, aprendemos que perdão e reconciliação são possíveis. E, às vezes, mesmo que a pessoa que gostaríamos de rever já não esteja neste mundo, recebemos a chance de nos libertar de pesos emocionais por meio da oração e da confiança em Deus. Assim, essa parte de nossa história também pode ser curada e se transformar em testemunho de que o amor divino supera até nossas falhas. Tudo isso repousa numa esperança maior, o Cristo ressuscitado, que prometeu estar conosco todos os dias, até o fim do mundo. Mateus 28, 20. Esse Cristo não se manifesta apenas nos templos ou nos cultos, mas de modo especial no amor mútuo entre os crentes. Não disse ele:
Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João 13:35. E esse amor se concretiza em laços, conexões afetivas, pontes que se constroem quando nos achegamos ao necessitado, quando nos importamos com o enfermo, quando perdoamos quem nos feriu e até quando recebemos humildemente a ajuda de alguém, sem orgulho ou autossuficiência. Assim, vejo com alegria como as peças se unem. A voz de Deus é um sussurro que frequentemente ressoa através do conselho sábio de um irmão, do abraço sincero de um familiar ou do cumprimento honesto de um próximo que deseja edificar e não destruir. E, embora quase todos nós desejássemos um milagre visível para cada problema, a realidade é que a misericórdia divina se manifesta na maior parte das vezes em pequenas ações de amor humano. Aí se faz vital reconhecer que cada membro desta comunidade de fé pode protagonizar esses pequenos grandes milagres do dia a dia. Portanto, peço-lhe que não pare. Já percorremos os primeiros 4 segmentos, e em cada um tocamos aspectos diferentes do relacionamento com Deus e de como devemos manter o coração desperto ao seu recado. Neste bloco 5, a ideia principal é que você compreenda totalmente que as pessoas que você ama, as que amam você e até as que, à primeira vista, parecem não combinar com seu jeito de ser, trazem desafios e oportunidades para nos aproximarmos ainda mais do Criador. Deste modo, tente perguntar-se em seu cotidiano: o que Deus quer me mostrar através desta pessoa? De que forma Ele deseja que eu o represente diante de meus amigos e familiares? Quando cultivamos essa pergunta, abrimos uma nova perspectiva, tornando-nos mais empáticos e mais dispostos a dar passos a mais em direção à reconciliação ou ao apoio que alguém necessita. E, claro, não se esqueça de algo já mencionado: há muitos que não têm uma igreja perto ou, por motivo de saúde, não conseguem sair de casa para se congregar. É aí que este espaço virtual vira a extensão das mãos de Deus. Seria fácil enxergarmos uns aos outros como simples desconhecidos conectados pela internet, mas, quando adicionamos a fé em Cristo, tudo muda, e nos reconhecemos como um corpo pulsante e unido. Por isso, estou sempre convidando você a se inscrever, a compartilhar e comentar. Apoie nossa comunidade cristã para fortalecer a unidade espiritual de que tanto carecemos. Assim, mais pessoas podem ter acesso a esta palavra e entender que não estão sozinhas em sua peregrinação. Por último, desejo relembrá-lo de não pausar o vídeo, de não sair sem concluir toda a série de blocos. Ainda há muito a desvendar, e no próximo bloco aprofundaremos como as crises pessoais se convertem em palco ideal para discernir sinais da intervenção divina, principalmente quando estamos cercados de irmãos de fé que nos apoiam. Se até agora você achou proveitoso o que compartilhamos, acredite que as próximas peças do quebra-cabeça levarão sua fé a um nível de integridade ainda maior. Não rompa a conexão, ou seja, não deixe esta série inacabada. Lembre-se do quanto me dediquei, como um cavaleiro que tem preparado este conteúdo com tempo e paixão. Aguardo sua resposta e sua participação ativa. Cada vez que você decide ver um vídeo inteiro, comentar, convidar outros a se unir e pôr em prática o que aprendeu, está expandindo a luz de Deus. Não subestime o alcance da sua fidelidade. Se cada membro desta comunidade cristã aproveitar a oportunidade e perseverar, não apenas sua vida se encherá de esperança, mas você mesmo se tornará um agente de milagres no coração de outros. Antes de finalizar este bloco, quero convidá-lo a voltar-se para sua própria história. Quantas vezes você identificou a mão de Deus numa pessoa que apareceu por acaso em sua vida? Talvez tenha sido aquele médico gentil, um cunhado que lhe presenteou uma Bíblia, aquela vizinha que se dispôs a orar com você todo sábado ou alguém que o ensinou a ser mais humilde. Encare tudo isso como uma trama cuidadosamente urdida pelo Senhor. Quanto mais conscientes estivermos disso, menos acreditaremos em acaso e mais creremos em providência. Por isso, todos os dias ao despertar, em vez de esperar um holofote no céu, olhe-se no espelho e lembre-se de que você é parte do sinal que Deus está enviando a outros. Depois, ao encontrar sua família ou seus amigos, perceba neles a voz divina dizendo: eu continuo com você, não o deixei. Da mesma forma, quando um desconhecido lhe sorri num local público, quando um neto separa um tempo para conversar, ou quando recebe uma mensagem inesperada de alguém que pensava ter se distanciado, não classifique isso apenas como um episódio isolado, mas pergunte-se: Senhor, o que queres me ensinar aqui? Que parte do teu amor me mostras com isso?
Ao viver com essa perspectiva, você passa a perceber a presença de Deus até naquilo que parecia sem importância. E, ao tornar-se um hábito, seu coração se enche de gratidão e encontra novos motivos para orar e louvar o Criador. Se você chegou lendo, ou ouvindo, até aqui, parabéns, isso demonstra seu compromisso sincero com nossa série. E agora, para encerrar sem perder o calor desta comunhão, volto a convidá-lo a deixar nos comentários apoio nossa comunidade cristã. Unamo-nos ainda mais para encorajar aquele que assiste a estes vídeos depois de se sentir só, aquele que acha que o mundo o abandonou ou aquele que luta para manter a família unida. Mostremos que, mesmo virtualmente, somos a Igreja amada de Cristo, que se mantém unida e irradia o fogo do Espírito aos quatro cantos do planeta. Além disso, aproveite estes últimos instantes para louvarmos a Deus com a música que nos acompanhará em breve. Peço-lhe, de coração, não interrompa o vídeo, não abaixe o volume nem se distraia. Dedique alguns minutos sagrados para contemplar a bondade do Senhor, recordando as muitas relações que o abençoaram e que continuarão abençoando. Nessa adoração, podem surgir lágrimas ou sorrisos, mas, acima de tudo, haverá o reconhecimento de que jamais estamos sós neste longo caminho da vida. Preparemo-nos, pois, para o bloco 6, onde abordaremos como as crises, as sombras e as provações extremas podem se converter em cenários onde os sinais divinos reluzem com ainda mais intensidade, sobretudo quando estamos cercados por irmãos e irmãs na fé que nos acompanham. Mantenha-se conectado, pois a palavra de Deus é um alimento de que necessitamos diariamente, e à medida que perseverarmos, veremos colheitas de bênçãos. Resta-me apenas agradecer por seu tempo, por sua abertura e pela confiança que deposita em mim como transmissor desta mensagem. Espero que todo este ensinamento o leve a reconhecer o valor inestimável dos relacionamentos humanos no plano de Deus e que, de agora em diante, cada pessoa em sua vida seja um lembrete vivo de que o Criador continua lhe enviando sinais. Nossa missão é não ignorá-los nem minimizá-los, mas recebê-los com um coração humilde, cheio de fé e disposto a compartilhar essa graça com todo aquele que cruzar o nosso caminho. Fique, por favor, até o final e celebremos juntos ao Senhor por sua generosidade e seu convite à comunhão. Afinal, é o próprio Deus quem nos permitiu nos encontrar neste espaço. Abrace esta oportunidade de louvor e permita que a música, a palavra e a comunidade que nasce nos comentários penetrem profundamente em sua alma. Lembre-se, não pause o vídeo, não se retire da presença de Deus. Permaneça aqui por mais alguns minutos, receba a ministração dos cânticos e glorifique o Pai que nos amou primeiro. E não se esqueça, apoie nossa comunidade cristã. Esse gesto singelo une nossos corações neste ato de fé e confirma a grande família que somos. Concluímos assim este bloco 5, regozijando-nos na certeza de que o amor de Deus se expressa de várias maneiras na vinha humana, e ansiosos pelo que o Senhor continuará a oferecer-nos. Continue comigo, querido irmão ou irmã, grandes coisas nos aguardam nos próximos minutos e nos vindouros episódios desta aventura de fé. Que o Senhor o encha de paz e lhe permita sentir o abraço de sua comunidade cristã hoje e sempre. Conclusão, a coroa final da nossa trajetória espiritual. Prezado irmão ou irmã na fé, chegamos ao término desta série de vídeos e ensinamentos sobre interpretando os sinais de Deus em nossa vida cotidiana. Foram vários os blocos que percorremos, desde aquele primeiro momento em que o convidei a mergulhar neste tema com uma pergunta impactante, e se eu lhe dissesse que, até os profundos relatos bíblicos que nos ajudaram a descobrir a voz sutil do Criador e a forma como ele se vale do nosso entorno, dos nossos relacionamentos e de nossas experiências para nos orientar. Agora, nesta conclusão, suplico que você não pause o vídeo nem se afaste da oração que faremos. Fique comigo até o fim, pois cada palavra que ouvir nestes últimos minutos busca selar em seu coração o que aprendemos e oferecer perspectiva para o que está por vir. Muitos de nós iniciamos esta série cheios de questionamentos, anseios, talvez uma necessidade urgente de obter uma confirmação do Senhor em meio a situações difíceis. Para alguns, a solidão na velhice se tornava um peso, e a esperança de um sinal claro parecia esvair-se entre o cansaço e as rotinas diárias. Para outros, havia a angústia de não ter uma igreja por perto ou de não se sentir parte plenamente de uma congregação física. Porém, ao longo destes blocos, descobrimos que nosso Deus nos fala inclusive naquilo que consideramos ausência. Sua mensagem vem qual brisa suave ao espírito que o procura.
Ele se serve tanto de palavras quanto de silêncios, manifestando-se por meio de passagens bíblicas ou de um amigo fiel, de um fato histórico ou de acontecimentos simples do dia a dia. No início de nossa caminhada, dissemos que a introdução, bloco 1, seria fundamental, pois o "e se eu lhe dissesse que" funcionava como chave para abrir a porta da curiosidade e acender a chama da esperança. O objetivo era que, apesar de qualquer medo ou ansiedade, você sentisse a urgência de descobrir um segredo divino oculto em cada passo da sua rotina. Ao longo dos demais blocos, com uma dedicação quase artesanal, fomos revelando partes desse mistério. Passamos a entender que os sinais de Deus nem sempre descem em forma de milagres indiscutíveis, mas frequentemente se insinuam por meio de circunstâncias corriqueiras que, à luz da fé, ganham um sentido ímpar. O traço de Deus nas pequenas coisas. Recorda-se daquele ensinamento tão simples, porém poderoso, do bloco 4, quando falamos sobre a história de Elias e o sussurro suave. Aprendemos que, embora desejemos a majestade de um terremoto ou de um fogo ardente, muitas vezes o Senhor se apresenta de maneira tímida, quase imperceptível, porém de força transformadora infinita. Pois bem, essa pequena centelha de sutileza com que Deus age permeou todos os temas seguintes, costurando o fio que guiou nosso estudo. E é justamente esse tom discreto que hoje quero que você guarde com firmeza, não considere nada à sua volta como trivial. Cada detalhe, por menor que seja, pode encerrar um recado divino. Às vezes, uma conversa inesperada, um gesto de carinho ou algo acidental são suficientes para que a graça de Deus se apresente e reacenda nossa esperança inabalável. Refletindo, percebemos que Deus não é um ditador distante que só se comunica por meio de vozes ensurdecedoras ou milagres retumbantes. Ao contrário, ele se aproxima com ternura, sem arrombar a porta do nosso coração, esperando que abramos de livre e espontânea vontade. Existe prova de amor maior que essa? E, visto do ângulo de quem caminha cansado, existe consolo mais belo que saber que, mesmo sem grandes façanhas físicas, é possível ouvir a voz do divino na quietude de nossa intimidade? Lembre-se dos dias em que talvez você tenha despertado desanimado, com dores no corpo, a mente sobrecarregada de lembranças, achando tudo acinzentado. São nesses instantes que geralmente se cumpre a promessa de Deus: meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Frequentemente a banalizamos, mas é na fragilidade que experimentamos a mão do Senhor nos amparando. Com esse entendimento, a culpa ou o desânimo perdem força, pois, como filhos do Altíssimo, percebemos que nossa vulnerabilidade pode ser o caminho para um encontro profundo com Ele. Assim, o que o mundo chama de fardo, idade, cansaço, enfermidade, se transforma num espaço sagrado em que o Criador sussurra com maior clareza. Espero que parte desse aprendizado tenha tocado fortemente o seu coração, fruto desta experiência que compartilhamos. O poder da comunidade e dos relacionamentos. Outro pilar importante que abordamos foi o papel dos relacionamentos humanos como veículos para que a voz de Deus nos alcance. No bloco 5, mergulhamos na forma como irmãos, amigos e familiares podem converter-se em instrumentos do Senhor. E, mesmo agora, ao encerrarmos esta jornada, é maravilhoso constatar que muitas das pessoas que mais nos impactaram surgiram nos momentos exatos, como se Deus tivesse preparado previamente o cenário. Na verdade, quando revisamos nossa vida, percebemos que ela é povoada de personagens que o Pai colocou estrategicamente no caminho. A pergunta é: identifiquei com clareza esses enviados de Deus? Agradeci por sua presença? Valorizei seu papel no meu crescimento espiritual ou passei batido diante de todo o bem que me fizeram? Geralmente, precisamos de um olhar retrospectivo para enxergar tudo isso, mas esse exercício pode nos curar e renovar nossa gratidão. A descoberta de que jamais andamos sós liberta-nos da crença errônea de que tudo dependia exclusivamente de nós. Atrás de cada pessoa que nos apoiou ou orientou, está a graça do Todo-Poderoso, como um pintor que acerta as cores em seu grande quadro chamado Plano de Salvação. É claro que não se trata apenas de receber, em sua fase de maturidade, você pode ser um anjo terreno para alguém, sobretudo para jovens carentes de um conselho sábio e cheio de afeto, ou para pessoas de sua geração que talvez estejam mergulhadas na tristeza da solidão. O inimigo muitas vezes usa a sensação de estar obsoleto para nos desanimar, sussurrando: você já não serve para nada.
Mas a Bíblia e o testemunho de outros crentes lançam uma resposta firme a essa mentira. A experiência e a fé de alguém mais velho costumam ser fontes de luz para quem está no meio da estrada. Não deixe que a culpa ou não sou suficiente abale sua confiança. Saiba que, quando você demonstra compromisso, alegria e sabedoria, o Senhor aproveita sua voz para reacender a vida ao redor. A fé como sombra protetora em meio às crises. Outro aspecto que exploramos, principalmente nos blocos intermediários, foi a ideia de atravessar as provações da vida com olhos de fé. Porque, se é verdade que Deus fala de formas sutis, essa voz pode soar com mais evidência quando vivenciamos aflições temporárias. Por exemplo, se uma tempestade derruba nosso conforto, o ser humano tende a abrir-se mais para o eterno. Na Bíblia, temos narrativas como a de José, filho de Jacó, que passou por traições e prisões antes de se tornar governador do Egito. Durante esses períodos sombrios, ele poderia ter afundado no desespero, mas algo em seu interior, algum lampejo de confiança na vontade divina, fez com que discernisse a voz de Deus, mesmo na escravidão e na injustiça. Assim, sem pretender, ele descobriu que sua desventura seria a via para preservar o povo escolhido. Talvez você, enquanto me ouve, se lembre de seus próprios poços ou cárceres metafóricos, doenças, falências, rupturas familiares ou tropeços que ninguém mais entendia. No entanto, se cada golpe o levou a depender mais do Criador, a orar com maior intensidade, então essa pseudo-desgraça não teve a palavra final. Quero sublinhar que, durante as tempestades, não somos abandonados, sempre há um próximo que aparece, um salmo que se destaca, um grupo de fé que estende a mão ou um vídeo como este que serve de refúgio esperançoso. Tudo isso só é viável porque Deus não cessa de nos sustentar. O chamado à participação ativa. Por favor, lembre-se, nesta conclusão, de como é essencial participar na construção de nossa comunidade cristã. Em todos os blocos, repetimos, não deixe de compartilhar, comente suas impressões, escreva apoio nossa comunidade cristã e não rompa a conexão espiritual. Esses apelos não são meras formalidades, mas atos de compromisso com a missão que Cristo nos legou, e de fazer discípulos de todas as nações, Mateus 28:19. Sem sua cooperação, sem sua inscrição, sem suas orações e comentários, este trabalho se enfraquece. Pode ser que muitos não tenham acesso a uma igreja, mas, graças à tecnologia e à fidelidade de pessoas como você, o Evangelho transpassa barreiras de distância, idade e condição física. Para muitos, assinar ou se inscrever em um canal parece um detalhe bobo, mas, para quem crê que Deus usa meios audiovisuais para resgatar vidas, esse pequeno ato representa uma semente lançada em solo fértil. Cada comentário apoia nossa comunidade cristã é como uma bandeira erguida, indicando: eis-me aqui, quero caminhar na fé ao lado dos meus irmãos, cooperando para que a mensagem de Cristo vá mais longe. E, se alguém hesita em assinar ou comentar, pode sentir aquele aperto de consciência, percebendo que é chamado a algo maior, a uma obra conjunta que não se completa sem a participação de cada um. Assim como um fogo se alastra quando cada graveto acende o próximo, a palavra de Deus se espalha quando um coração aceso reconhece sua responsabilidade de iluminar outros. A idade como ferramenta de sabedoria e humildade. Pois bem, como nos focamos em um público mais maduro desde o princípio, quero frisar o valor que você tem nesta etapa da vida. Muitos, ao envelhecer, se retraem no ciclo dos temores, achando que perderam a relevância. Mas o mundo clama por conselheiros experientes, por gente que já passou por diferentes estações e pode, com amor e sensatez, oferecer ajuda. Essa é sua chance de se tornar, se não um pregador público, um mentor oculto para quem o cerca. Suas palavras contêm relatos preciosos, histórias de superação, de perdas e reencontros com a esperança. E mesmo que você sinta dores articulares ou se mova mais devagar, sua mente, sua fé e seu espírito podem ser tão vigorosos quanto na primeira vez que sentiu o toque de Cristo na sua vida. As Sagradas Escrituras estão cheias de exemplos de pessoas idosas que se tornaram pilares fundamentais para a história do povo de Deus. Lembremos Moisés, cujo grande ministério começou aos 80 anos. Lembremos Ana, a profetisa, que servia no templo em jejuns e orações até reconhecer o Messias num bebê. Eles não permitiram que a sociedade ou que as limitações físicas lhes roubassem a oportunidade de servir ao Criador. Assim,
com o passar das décadas, em vez de se aposentarem da fé, mergulharam ainda mais no conhecimento do Senhor. Essa pode ser a sua história também, se você crer que não existe até aqui na vida espiritual, mas um percurso contínuo até o encontrarmos face a face. O selo da adoração e da ação de graças. Chegando ao fim deste caminho, convido você a um breve momento de louvor. Relembre toda a trajetória percorrida em cada bloco. Quantas passagens bíblicas foram iluminadas de forma diferente, quantas reflexões reacenderam uma centelha em sua consciência. Agora, mantenha a convicção de que tudo isso aconteceu sob a soberania de Deus, que ansiava se comunicar com você. Não se trata somente de informação teórica, mas de um processo espiritual para reencontrar a presença daquele que o formou e o ama. Por isso, vamos dedicar este desfecho à gratidão. Se puder, incline sua cabeça ou feche seus olhos por alguns segundos. Você escolhe como, mas, em seu interior, diga: obrigado, Senhor, por ter me trazido até aqui. Agradeça por cada lição, por cada emoção, até mesmo pelas inquietações que sentiu ao descobrir novas verdades. Muitas vezes, um simples obrigado rompe os grilhões da ansiedade e abre o coração para uma alegria maior. A gratidão, quando brota de nós, se converte em sacrifício suave diante do Criador, lembrando que nada do que vivemos cai no esquecimento ao ser confiado às suas mãos. A importância de não interromper o processo. Outro ponto fundamental que se repetiu em todos estes encontros, a urgência de permanecer até o fim, de concluir o que se iniciou. Assim como lhe pedi para não pausar o vídeo em cada bloco, agora peço, não interrompa nem regresse ao que era antes. A tentação de voltar à rotina pode ser forte, como se alguém dissesse: tudo isso me serviu por um tempo, mas agora volto ao normal. Porém, a intenção deste percurso foi que sua caminhada com Deus recebesse um novo sopro de vida permanente. Nenhum ensinamento bíblico se esgota em si mesmo. Se o refletimos com constância, ele converte o coração e nos orienta a agir com sabedoria, compaixão e coragem. A própria Escritura alerta: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Tiago 1:22. Em outras palavras, não busquemos só o consolo momentâneo, mas deixemos que a mensagem transforme-nos desde a raiz. Que os sinais diários de Deus, aqueles que aprendemos a distinguir, já não passem despercebidos. Conte-os à sua família, aos seus amigos, à sua comunidade. Assim, você se torna um porta-voz das maravilhas divinas, atestando que nada é simples acaso quando vivemos submetidos à vontade do Pai. O papel da empatia e da missão compartilhada. Outra ideia-chave: a empatia com aqueles que não encontram uma congregação próxima. Através deste canal e dos comentários que todos deixam, formamos um grupo que, mais que um fórum, se assemelha à comunhão da igreja primitiva, em que cada qual trazia seus recursos à mesa comum, fosse um testemunho, uma oração ou apenas o desejo de abençoar. Peço que não ignore sua responsabilidade de abençoar outros por meio de suas dúvidas, suas vivências e sua interação constante. Frequentemente, um simples "estou orando por você" ou o apoio nossa comunidade cristã ilumina a fé de alguém que anda em trevas. Nesse sentido, usar de maneira santa a esperança, o amor e até a consciência de culpa, no melhor sentido, nos permite compreender que atos de fidelidade e atos de indiferença têm um impacto maior do que pensamos. O que acontece se decidimos não compartilhar este estudo? O que acontece se não nos inscrevemos, não comentamos, não colaboramos? Talvez deixemos de ser o canal de consolo para alguém à beira do desespero. Por outro lado, se permanecermos firmes em nosso testemunho, contagiamos outras pessoas com nossa convicção e coragem para encarar os desafios. Igualmente, quem vacila em se engajar sente essa pontada de consciência, sabendo que é chamado a uma obra maior, que não se concretiza sem sua parte. A primazia do Evangelho e nosso futuro. Seja qual for o rumo que a vida nos leve, a essência da nossa mensagem é o Evangelho de Jesus Cristo. Nenhum destes estudos e reflexões teria valor se não apontássemos incessantemente para a pessoa de Cristo. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim de toda a nossa jornada. Os sinais que interpretamos não são meras curiosidades, mas pegadas do Redentor, que deixou sua glória para habitar entre nós e trazer salvação. Ao nos lembrarmos dessa verdade, dissipam-se nossas incertezas, e encontramos paz, mesmo em meio à velhice,
à doença ou aos conflitos familiares. Por isso, convido você, ao término desta experiência, a pegar a Bíblia e reler algum trecho que tenha falado forte ao seu coração. Pode ser sobre Elias, sobre o paralítico carregado pelos amigos, sobre Ruth e Noemi ou qualquer outro. Medite nele com calma, orando para que o Espírito Santo ilumine a forma como você deve aplicar aquele ensinamento à sua vida hoje. Talvez você perceba que ainda pode se reconciliar com alguém, ou que precisa mudar algo na sua atitude cotidiana, ou que é o momento certo para compartilhar um testemunho que abençoe alguém próximo. Um chamado à permanência na palavra. Não se esqueça da imensa riqueza contida na devoção diária, leitura das Escrituras, oração constante, busca pela comunhão com outros crentes. Este vídeo e outros semelhantes servem de ponto de partida, mas não substituem o contato pessoal que cada um de nós deve ter com o Senhor. A Bíblia não é um livro comum a ser lido de uma vez, é uma fonte inesgotável que se renova a cada etapa da vida. Na maturidade, descobrimos matizes que não entendíamos na juventude. E, com os anos, se permanecermos, nossa experiência se amalgama à Escritura, produzindo um testemunho vivo da fidelidade do Pai. Um último ato de entrega. Por fim, se puder, faça um ato simbólico. Ponha as mãos sobre o coração, se sua saúde permitir, e diga em silêncio: Senhor, rendo-me ao teu amor. Faze de mim teu instrumento. Abre meus olhos para ver teus sinais, abre meus ouvidos para ouvir teu sussurro, abre minha boca para proclamar tua glória. Faça isso com sinceridade, consciente de que, ao dispor-se, está dando um passo de fé. Abrir o coração ao chamado do Criador é convidar o infinito a intervir em nossa vida finita. Sei que, ao longo destes vídeos, vivenciamos várias emoções, expectativa, curiosidade, às vezes um saudável temor ao confrontar nossas falhas, e por fim o júbilo de reencontrar o Pai que nos ama. Confio que esse turbilhão de sentimentos o tenha levado a uma certeza renovada: Deus não se retirou, não nos deixa órfãos neste mundo agitado, mas conserva viva sua palavra e sua presença a cada instante de nosso cotidiano. O verdadeiro não pause o vídeo. Quando repetimos tantas vezes não pause, não se afaste, não rompa a conexão espiritual, falamos, acima de tudo, da sua comunhão com Deus. Desejamos que, encerrado este material, você não corte sua sintonia com o céu. Fique sintonizado porque o Pai deseja que você avance em novos degraus de fé e de amadurecimento. Lembre-se de que, embora esta série acabe, sua jornada está apenas começando. Pense em tudo que ainda há para conhecer com o Altíssimo. Você crê mesmo que sua vida esteja totalmente escrita? Claro que não! Ele continua abrindo estradas e estendendo etapas que, aos olhos humanos, pareciam inviáveis. Mesmo na doença, na fraqueza ou na limitação, existe uma vida interior que floresce quando unida à fé. O convite definitivo à comunidade. Assim, mesmo correndo o risco de soar repetitivo, não posso ignorar este momento decisivo. Se ainda não fez, inscreva-se neste canal e compartilhe este material com quem necessitar. Deixe seu comentário com a frase: apoio nossa comunidade cristã. Experimente a alegria de semear na vida de outros. E, se já o fez, receba minha profunda gratidão. Você, querido irmão ou irmã, é testemunha de que permanecer em comunhão multiplica o efeito da palavra. Não deixe ninguém roubar esse privilégio de saber que está cooperando na obra de Deus. E, se aquele receio surgir, será que minha contribuição é tão importante? Responda com convicção: sim, faço parte de um plano maior. Recuse a mentalidade de não sirvo para nada e abrace a verdade de que seu grão de areia constrói as muralhas da fé de inúmeros irmãos, especialmente dos que não têm acesso a uma congregação local. Apropriando-se das lições. Para que este fechamento seja realmente impactante, revise e aplique ainda hoje ao menos uma lição aprendida. Se algo tocou sobre a importância da reconciliação, termine este vídeo ligando ou visitando a pessoa com quem precisa acertar as coisas, falando com a humildade que Cristo nos ensinou. Se Deus lhe falou sobre abrir os ouvidos para os pequenos sinais, comece hoje mesmo. Dedique suas tardes à oração, registre num caderno essas coincidências que perceber, e você se surpreenderá com a frequência com que o Espírito Santo está soprando sobre si. Se seu coração despertou para a realidade de que muitos idosos vivem sem consolo, dedique a eles um tempo.
Mostre-lhes este canal ou simplesmente fale do amor de Deus que você mesmo tem experimentado em seu percurso rumo a uma espiritualidade mais abrangente. Talvez você já sinta que, após tantos blocos, sua compreensão da fé se ampliou. Seus horizontes espirituais não se limitam mais a ir ou não ao culto no domingo, mas abrangem a maneira como você conduz suas conversas diárias, como interpreta o que o cerca e até os pensamentos que escolhe alimentar. Cada segundo da sua existência se torna uma oportunidade para ver a marca divina. E essa é a santificação progressiva, passo a passo, de bloco em bloco, de ensinamento em ensinamento, vamos assimilando o caráter de Cristo e o aplicando nos relacionamentos e atitudes cotidianas. Imagine que você constrói uma roda de pesquisa em sua mente, onde cada parte, sua relação com Deus, com a família, com os amigos, com os estranhos, com a comunidade virtual, é preenchida por um propósito sagrado. Assim, sua vida adquire uma forma mais integrada no campo espiritual, emocional e relacional. Já não existem compartimentos estanques em que Deus entra em determinados horários e sai em outros. Em vez disso, convidamos Cristo a reinar em cada esposo, cada filho, cada neto, cada vizinho, cada pessoa que cruzamos. E, reciprocamente, cada um deles revela a bondade firme de Deus. A humanização do Evangelho. Por fim, meu desejo foi que todo este conteúdo fosse humanizado, com linguagem familiar, tom pastoral e próximo, que dialogue com sua rotina e a da sua família. Ao rever o que partilhamos, eu me alegro ao pensar que talvez tenha sido mais fácil para você se conectar com estes ensinamentos, como se conversasse com um velho amigo na sala de casa. Minha intenção nunca foi soar distante ou teórico, porque sei que a vida autêntica acontece nas pequenas coisas, na cozinha ao preparar refeições, no banco do parque para respirar ar fresco, no quarto onde oramos de joelhos nos dias mais duros. Ali se encarna o Evangelho, e nesse fato você percebe que o Senhor é muito mais real do que qualquer ideia religiosa abstrata. Mesmo que seus dias tenham menos movimento que antigamente, caminhe mais devagar, canse-se com mais facilidade ou passe mais tempo sentado, ali também Cristo se faz presente. Ele não requer agitação ou juventude para se manifestar. O excesso de formalismo não é o selo do reino, já a proximidade e a sinceridade, sim. E isso procurei transmitir ao longo destes blocos. Se algo me satisfaz, é ter tentado manter uma linguagem que você pudesse considerar sua, um contato sem rodeios, lembrando constantemente: você não está sozinho, sou um humilde cavaleiro que dedicou estes conteúdos para recebê-lo com amor, para que você descubra os sinais divinos. A expressão final de compromisso. Como lembramos diversas vezes, antes de nos despedirmos, por favor, deixe seu comentário com apoio à nossa comunidade cristã. Consagre sua participação neste espaço, do mesmo jeito que, na Bíblia, as pessoas selavam pactos com seu carimbo ou firma. Hoje, seu comentário é seu testemunho público de adesão a esta missão conjunta. Quero que seu coração se encha de um orgulho cristão saudável ao ver que permanece firme em difundir a palavra. Não permita que a preguiça ou a indiferença o impeça de dar esse passo. Se algo aqui transformou ou consolidou sua visão de vida, não é justo reconhecer a fonte e passá-la adiante a pessoas que talvez se beneficiem dela? A bênção que nos conecta. Agora, para encerrarmos este trabalho com chave de ouro, quero abençoar sua vida com a seguinte oração. Pai Celestial, peço que visites o lar e o coração do meu irmão ou irmã que completou este estudo. Derrama teu Espírito Santo sobre sua mente e seu corpo. Cura-o de toda aflição, restaura seu ânimo e mostra-lhe que continuas tendo propósitos ativos em sua existência. Revela teus sinais onde antes havia confusão, ilumina sua trilha e faz com que a chama da fé acenda a outros ao redor. Oro também por aqueles que ainda não decidiram integrar-se a esta comunidade ou concluir este estudo, que sintam o quanto antes o desejo de se achegar à tua verdade. Em nome poderoso de Jesus, amém. Ao pronunciar estas palavras, uno-me à convicção de que o poder de Deus ultrapassa fronteiras de espaço e tempo. Apesar da distância física, somos um no Senhor e, através desta prece, seu coração pode ser tocado pela unção renovadora do Espírito. Use esta bênção como lembrança de que a palavra é viva e eficaz, penetra até dividir alma e espírito, e discerne pensamentos e propósitos do coração, confronte com Hebreus 4:12. O convite à continuidade. Talvez você se pergunte,
O que faço agora que tudo terminou? Minha sugestão: não se cale. Continue procurando mais conteúdos para aprofundar seu conhecimento. Abra a Escritura diariamente, converse com outros crentes ou compartilhe nos comentários deste canal suas dúvidas e testemunhos. Tenha coragem de pedir oração, de dividir as batalhas que enfrenta, de apoiar aqueles que também lutam. Recorde-se de que a cruz de Cristo não foi erguida para nos isolar, mas para convidar-nos a levarmos as cargas uns dos outros. Não tenha receio de mostrar sua fraqueza. Não tenha receio de dizer: preciso de ajuda ou orem pela minha família. É nessa vulnerabilidade que mora a semente da cura e do crescimento. Assim, nesta fase madura da vida, com a sabedoria dos anos, permita que sua história seja um farol a iluminar quem navega em águas turbulentas. Você é um valioso instrumento de Deus nesta geração, ainda com muito a oferecer e, sobretudo, muito a amar. Uma reflexão sobre a eternidade. Enquanto encerramos, permita-me deixá-lo com um vislumbre da eternidade. Somos muito apegados aos assuntos terrenos, saúde, finanças, o amor da família, o que é normal. Mas jamais esqueçamos que nossa vida aqui é apenas um capítulo, possivelmente breve, na eternidade do reino de Deus. Lá, na pátria celestial, não haverá mais pranto nem dor, e participaremos de uma alegria sem fim. Longe de nos tirar a vontade de viver o presente, essa esperança o eleva. Pois sabemos que cada ação de fé repercute no testemunho que glorifica a Cristo. Por essa razão, não desanime. Firme seu olhar no Senhor e aproveite cada segundo que Ele lhe concede para ser um farol de fé. Despedida e louvor final. Querido irmão ou irmã, nosso percurso termina aqui. Talvez você sinta uma mistura de alegria por ter concluído esta longa jornada e de certa melancolia ao perceber que este momento de comunhão se despede. Mas rogo, não apague essa chama. A adoração e a meditação devem prosseguir no seu dia a dia. Convido-o a, tão logo termine este vídeo, dedicar um instante para louvar o Altíssimo com alguma canção ou oração íntima. Deixe que o ambiente de reverência e entrega envolva seus últimos minutos aqui, como uma oferenda que sobe aos céus com suave aroma. Não há melhor forma de concluir do que reafirmar a fraternidade que nos une. Apoie nossa comunidade cristã, proclamamos, e assim selamos nosso pacto de caminhar juntos. Não interrompa sua conexão espiritual, não deixe que este seja seu último contato. Volte sempre que precisar, revise os blocos anteriores, tome notas, fique à vontade para extrair tudo o que puder destas lições. E quando surgirem novos conteúdos, explore-os com o mesmo desejo sincero de aprender. Mantenha essa abertura que demonstrou até agora. Por fim, manifesto minha gratidão pessoal. Como um cavaleiro que investiu horas de estudo, preparação e oração para elaborar cada palavra destes vídeos, sinto-me honrado por você ter ido até o fim. Meu anseio é que o Espírito de Deus continue a atuar em você, além das minhas limitadas palavras humanas. Afinal, o Evangelho não depende de um indivíduo, mas sim da verdade que está acima de nós e abrange toda a realidade. Querido irmão ou irmã, está a nossa despedida, mas não o adeus do Senhor. E se eu lhe dissesse que, neste exato instante, enquanto você encerra o programa, nasce em seu coração um novo anseio, um sonho, uma promessa? Não seria motivo de júbilo? Creia que, dia a dia, novos sinais podem surgir, um sussurro que reafirme quem você é em Deus, um canto de vitória que liberte as correntes de tristeza ou de indiferença. Daqui, encorajo você a transformar essa intuição numa busca contínua pela presença do Pai e num testemunho vivo diante de quem o conhece. Agora sim, com muita gratidão, concluo. Abraço você, mesmo à distância, com todo o carinho de um servo da palavra. Sinta-se abençoado e encorajado a continuar buscando a verdade que há em Cristo Jesus. E antes de partir, não esqueça, apoie nossa comunidade cristã. Essa é a senha que abre as portas para que muitos se juntem, ouçam, sejam transformados e glorifiquem o Criador da vida. Permaneça por mais alguns minutos, desfrute do louvor que brota do coração de quem ama ao Senhor, e lembre-se de que sua caminhada de fé não se encerra aqui, ela acaba de ganhar novo impulso. Obrigado por me acompanhar. Que a graça do Pai, a comunhão do Filho e a direção poderosa do Espírito Santo repousem sobre você. Vemo-nos na próxima aventura espiritual,
certos de que cada um de nós é instrumento de luz nas mãos daquele que reina pelos séculos dos séculos. Bênçãos e até breve!